Olá, gente. Essa aqui agora eu tô falando pra galera do YouTube. Então, isso aqui é uma aula aberta, é uma aula de HQ1, Fundamentos, né, o curso básico de quadrinhos. E essa é a penúltima aula, o penúltimo encontro, que é o encontro de correção do trabalho final na etapa de arte final, que é a parte de caneta, de passar nanquim. Então a galera já desenhou, já escreveu roteiro, já fez RAF, já desenhou, e agora está fazendo os atos de ajustes finais para entrega. Então, são muito bonitos os trabalhos, eu quero que vocês vejam. Vocês vão ver que no final a aula é um pouquinho mais leve, a gente tem mais caneta vermelha em etapas anteriores, mas também, para uma aula aberta, eu não quero abrir tanto a caneta vermelha para a galera. Então, é uma aula um pouquinho mais leve para a galera assistir. Caso vocês estejam assistindo e tenham alguma dúvida, comentem nos comentários aqui que eu vou responder todo mundo. E essa aula aberta existe no YouTube por quê? Para que vocês possam ver como que funciona uma aula da IN, porque as matrículas estão abertas. Elas ficam abertas até, se não me engano, dia 10 de julho. Então entrem lá, incompetitivo.com, o link está na descrição, e bora pra aula. Boa noite. Aula normal. Eu sei que vocês passaram perfume para fazer aula ao vivo hoje, mas vamos voltar aqui a... Ed, o seu é da menina que cai na segunda página, não é? No preto? Não, não. O meu é Não? aquele Ah, lá não. dos bonecos cabeça falante. Tem super Ah, diálogos. tá, calma. Então eu Então, tava confundindo. Peraí. eu vou colocar ainda, não coloquei, eu tô escaneando. Tá. Estou falando alguma coisa? Oi? Aqui. Ah, foi. Tá me ouvindo? É, porque o fone decidiu começar a conectar agora, só que ele tava conectado já. Só Tá. elogiar o que o pessoal tá fazendo ali no grupo, que, nossa senhora, tá incrível. Incrível demais, assim, tipo, eu tô vendo os trabalhos assim, nossa senhora. O que a Beatriz mandou agora, meu Deus do céu, não é possível. Os trabalhos estão muito legais, gente. Que isso? Olha só que maneiro. Ainda mais que ela falou que tinha dificuldade de fazer. É, eu tava com digital, né? Eu também tava nessa. Só que o que Aham. ela conseguiu fazer no papel ali, vixe. Ó, vários trabalhos saindo aqui. É isso que eu tô falando. Achei que era o seu esse aqui, ó. Calma aí. Deixa eu abrir. É, Laura. Laura entrou aí, não entrou? Você tem uma Aham. página final aqui que tá sem extensão. Ah, Eu é? inventei um JPEG. Apareceu, eu consegui fazer. Botei com um JPEG e ele aceitou. E tem um Hum. outro 7LKN, que é que o arquivo é um negócio esquisito. Deixa eu ver se eu consigo também inventar um. Botar aqui. Não. Ele não deixou, não. Tentei forçar a barra do formato, não deu certo, não. Então, quem for esse arquivo que é um 7LKNH3O, por favor, reporte a administração. O meu, eu coloquei dois porque eu acho que eu mexi muito no contraste de um, e aí o outro eu escrevi meio que certo, porque eu só fiz o que comentaram lá no grupo de mexer na saturação pra talvez conseguir ver melhor a line art, eu não sei. Mas e aqui uma sugestão é, quando forem entregar o trabalho final, vocês podem deixar ele no original mesmo, que a gente trata, entendeu? Porque a gente trata todo mundo igualzinho. E aí fica melhor de calibrar as páginas, entendeu? Como é muita gente. Tá, então vamos conversar do que interessa aqui. Ah, quando tá gravando? Tá gravando? Comecei Tá a gravar. gravando, né? É. Sim, sim. Foi. Ó, o... como a gente conversou, vários de vocês trouxeram uma ou duas páginas só, era o esperado, porque essa é uma aula extra, que não estava planejada nesse horário nem nada. E então a gente vai avaliar as finais de cada um de vocês, e vocês vão ter um tempinho ainda para terminar até semana que vem. Semana que vem a gente pode tentar fazer essa aula gravada, essa aula ao vivo, na quarta, ver se rola, né? Enfim, vamos experimentar as possibilidades aí. Senão também não vai ter aula ao vivo. Vocês vão ser a turma que vai ter aula ao vivo. Mas é tão legal você aparecer no YouTube, poder falar: Oi, mãe, estou no YouTube. É divertido. Tá. Cara, minha agenda tá um caos por causa desse. Aí, na moral, esse evento. Gente, eu tô muito próximo de fazer um expose de muito absurdo, porque tem várias coisas erradas. Olha só. Teve gente vendendo álbum de figurinhas falsificado. A galera com Vale Livro, que é um negócio que dão pras crianças pra vender livro, vendendo slime, tá ligado? No Vale Livro das crianças. Pegando coisa, bonequinho de R$ 15, vendendo por R$ 80 pra criança, porque a criança não sabe o valor das coisas. E filmei tudo. Aí, em 10 anos de evento, nunca vi uma porra dessa. Assustador, assustador. Vou até falar baixo. Enfim.
A Anne falou que vinha no evento, né? Vem no evento. Vem pra você ver isso em primeira mão. Misericórdia. Porque, não, Qual assim, que é esse tem evento? É o Motim? Qual que é? Fliminas, Fliminas, Festival Fliminos? Literário Internacional de Minas Gerais. Primeira edição. Tem vários stands aqui, hoje é o último dia, né? Tem vários stands que estão fechados já. A galera abandonou o evento, foi embora. Cara, loucura. Loucura, loucura. Esse evento, vou te contar. Tá. Tudo a gente faz essa fofoca aí no encontrão, provavelmente a gente faz essa fofoca. Vamos ver as páginas. Anne. Ah, importante fazer esse disclaimer que eu já falei na aula passada, mas vale falar de novo. Quanto mais a gente avança, mais elogio, menos reclamação. Então, preparem-se para ouvir muitos parabéns, muito bonito. Claro, para mim, muito bonito também em comparação com ressalvas, mas muito parabéns, muito bonito. Como, por exemplo, Anne, parabéns, muito bonito. Adorei como você fez esse último quadro aqui, especialmente as linhas de ação da sombra, do preto em volta, né? Isso aqui, isso aqui, eita, isso aqui tá muito legal. Esse contorno aqui. Agora, para você fazer o. Vamos por parte, vamos por parte. Primeiro, quadro um, legal. Esse é o tal do material esquisito, não é? Que ele encosta e dá merda. Seria legal se o material esquisito tivesse renderizado diferente. Você pretende fazer um cinza, uma coisa assim desse material? Ou não? É, eu tava pensando até pra ficar mais fácil de entender na explosão, no, tipo assim, que aconteceu alguma coisa, porque eles acham que é uma casa, né? Aí eu pensei em fazer tipo uma aguada de cinza bem de levinho, só que eu vou deixar bem por último, pra depois de ter escaneado e tal. E aí, se não der certo. Beleza. A gente comentou sobre isso aqui ser espelhado, não comentou? Sim, aí eu mexi. Ele tava ao contrário. Porque o boneco, ele tava nessa direção na outra página. Tava onde? Ele tava na esquerda, né? Ele vinha da esquerda. Aí espelhou esse. Aí eu espelhei Tá, já. tá. Aí tocou aqui. Aí aqui o problema é, enquanto ficou bem legal a ligação do lado de fora do preto, a onomatopeia e a explosão em si interna acabaram. Como é que eu posso explicar isso? Deixando a direção do movimento difusa. Como assim? Quando você coloca muita linhazinha assim, Uhum, você deixou a explosão meio peluda. E aí aconteceu o que acontece quando a gente faz desenho cabeludo, que é o quê? Ao invés de você ter um desenho que é assim, que tem uma expressividade, mesmo que ele fique feio, você fez um desenho que ele ficou assim, ó. E aí, mesmo que ele esteja certo, ele fica meio duro, entendeu? Porque a linha não tem gestual. Entende o que eu quero dizer? Faltou uhum. esse traço confiante do gestual, que é o que torna um desenho dinâmico dinâmico. Então, você fez a velocidade da explosão, na verdade, ficar menos veloz, entende? Quando seria legal se ela fosse uma coisa mais pá, entendeu? Uma linha confiante que dá esse vetor de direção. Isso aqui você meio que colocou, ao invés de você ter uma sensação de isso, você tem uma sensação de. Entendeu? Entendi. Parece, sabe por quê? Parece que isso aqui, ao invés de ser uma grande explosão, parece que ele tá vibrando, entendeu? Que não é o caso, entendeu? Eu que queria que ele expandisse. Fez sentido? Sim, Isso vale também para a onomatopeia. Que ela ficou quebradinha, então ela ficou meio assim, vibrante, quando ela deveria estar expansiva. entendi. Entende? É tipo, assim, forçando um pouquinho a barra, ele Ah, é tipo um terremoto, tá abrindo o chão, ele tá saindo de dentro do chão, não, né? ó, agora sim. Você vai mudar isso agora. Até dá pra mudar, isso aqui é lápis e caneta. Isso é caneta. Então, deixa rolar. Mas o problema é o seguinte: Entendi. isso que você falou faz assim, dá pra você meter esse migué,
O problema desse migué, qual que é? É que, ao mesmo tempo que a qualidade da linha é vibrante, a direção da forma é expansiva. E Uhum. aí tem essa incongruência, entendeu? Parece que você ficou claro, você quis fazer expansivo e ficou vibrante, entendeu? Se na Sim. verdade não fosse assim, se fosse só o chão, se tivesse todo o chão tremendo, ou tivesse as pedras tremendo nesse tipo de traço, ah, beleza, tá vibrando. Mas como a ideia é você fazer, né, a direção daqui de fora reforça, tudo reforça que é uma coisa que foi imediata, entendeu? Ele joga Sim. contra a sua intenção narrativa. Mas, de novo, assim, todo mundo entendeu, né? A gente estava fazendo aquela parte de falar sobre isso, né? Que a gente, por exemplo, vamos fazer um móvel. Você corta a madeira, você prega a madeira, tudo isso você vai fazer. Seu móvel está pronto. A diferença é que o seu móvel não está polido. Então, é tipo assim, eu consigo usar o móvel, eu consigo guardar as coisas na gaveta, só que ele não está refinado, entendeu? Então, você consegue ler esse quadrinho, ele funciona normal. Só que se tivesse com esse tipo de detalhe de esmero, seria uma experiência assim, caraca, que experiência boa de leitura, entendeu? Mas, de novo, Uhum. pegou e o próximo vai ficar bom. Então, tá, legal. Em questão de arte final, tá funcionando, a hierarquia de linha tá legal, existe uma tentativa. Isso aqui foi pincel, você fez isso artificialmente, com canetinha, essa mudança E de traço aqui. foi com caneta. Tá, mas aí o que eu quero dizer foi uma Foi de, caneta foi uma caneta fina assim. que eu fui ajustando Ah, o. então você desenhou isso aqui assim e foi Isso, preenchendo, né? isso. Tá. Isso é um bom jeito de começar a fazer isso, para você pegar onde é bom ter uma linha mais grossa. Mas, se você me pedir sugestão, é o tipo de solução que você consegue muito fácil com uma caneta com variação de linha, entendeu? Seja um É pincel, com seja uma caneta é, pincel, ou um bico de pena, entendeu? eu Que ele. tenho bico de pena também, só que eu tenho muita dificuldade toda vez que eu ainda tô muito no começo, talvez, porque eu vou usar e aí ele dá aquelas bolhas de tinta no começo. Tá. Sugestão para bico de pena, vale para pincel também, quando você for usar nanquim. Você molha, você tem que ter sempre um papel lixo do lado, que é um papel que Ah, você tá. dá o primeiro traço e depois vai pro papel de verdade, entendeu? Você tira o excesso. Parte de pincel. É essencial. Se você não fizer isso, se você molhar o pincel, der uma batidinha né? Você molha, faz assim e vai pra página, vai cagar a página. Entendeu? Se você pegar qualquer pessoa que usa pincel ou bico de pena, você vai ver que ele tem um papelzinho do lado que você molha, faz assim, vai pro papel do lado, aí faz. É isso que eu quero. Aí você vai pra página. Entendeu? Eles fazem uma espécie de prova real. Tipo aqueles reis medievais que tem alguém que come a comida dele antes dele pra ver se vai estar envenenado. É tipo isso, entendeu? Você garante que a sua página de verdade não vai estar envenenada porque você testou o traço antes. Isso vai resolver bastante problema pra você. Entendeu? Beleza. E é até legal, se você quiser tirar onda, é porque. Não, até dá pra fazer isso com o pequeno também. Tem um papelzinho, uma página A5, sei lá, do lado, você vai preenchendo ela de preto, pra fazer esses tracinhos, e depois de, sei lá, alguns dias fazendo página, você tem uma página bonita, cheia de traço, cheia de textura. Você pode fazer um desenho por cima, entendeu? Ela vira tipo um fundo artístico pra cacete. É bem legal. Se você procurar. Não sei se o Dente já postou isso recentemente, mas o Dente faz muita coisa com pincel. Ele sempre tem umas páginas de mancha de pincel, assim. É muito bonito. Fica super artístico, assim. Então, só vai dizer que você não vai jogar fora esse papel, entendeu? Você pode, mas ele também pode ser Sim. usado como fundo de um desenho mais interessante. Bom, tá. Então é isso. Acho que a hierarquia tá legal. Apesar de que eu acho que ainda dá pra você ser um pouquinho mais grossa nas silhuetas. Então, por exemplo, aqui ficou bom que tá mais grosso, mas aqui, por exemplo, onde ele encosta com o rosto dele, podia estar grosso também, entendeu? Porque aqui ele está atravessando. Lembra que eu falei sobre atravessar formas? Então, se eu tô aqui, essa linha é uma coisa. Se eu tô fazendo assim, ó, atravessando a outra mão, essa linha daqui é super mais grossa, porque eu tô atravessando outra forma. Então, aqui o ombro dele atravessa a cabeça, entendeu? E a silhueta Uhum. geral, né? Então, a silhuetona aqui assim também pode ser interessante, você tem um pouquinho mais grosso. E, para não confundir, para não confundir a linha de ação com a linha de silhueta, vale você aqui, ó, fazer assim. Seja com bip paper ou com guache branco, entendeu? Porque aí você descola a linha de ação da forma e ela não cruza, entendeu? Você consegue entender que ela é outra coisa. Ela, ó, de longe, olha como fez diferença. Aqui, Sim. olha como aqui parece um cabelo e agora parece um objeto. Não, uma linha de ação que está atravessando a forma, entendeu? Ajuda Sim. bastante. Legal, tá bonito, tá bem bonito. Eu gostei das suas texturazinhas meio Moebius.
Tem tudo a ver com a proposta. Mas reitero, por exemplo, ele aqui tá na frente do objeto, né? O olho lá que é isso da criatura, ele pode ser um pouquinho mais grosso, como um todo, assim. Pode ser um pouquinho mais grosso, pra destacar plano, entendeu? Legal, bom, bonito. Rodolfo. Ó, legal, hein? Então, aqui você usou. Isso aqui foi uma caneta ponta de pincel? Como é que você fez esse fio grosso aqui? É uma caneta ponta, tipo, uma caneta assim, descartável. Ah, pode Não é crer, bem pode nanquim, crer. mas. É isso, nem tô precisando aqui, não. Achei Aí maneiro. tem número 6, número 8, 04. Pode crer. Achei bem legal. Tá. E aí, vamos lá, vamos então. Primeiro ponto. Legal, o cara tá aqui. Luva elétrica, já deu um indício de que ele trabalha com isso, achei bom. É, achei bem bom, na verdade, esse trato. Tem coisas de desenho pra ajeitar, mas é desenho. Tô olhando a arte final agora. Como arte final, achei ótimo. Esse preto aqui que você colocou ficou excelente, tá? Esse preto aqui. Por que que ele ficou excelente? Porque ele separa interno de externo, ele equilibra, porque tem preto aqui, então tem preto aqui. É aquela coisa de mancha gráfica, que a gente olha de longe, ó, e a página tá com bastante preto, entendeu? Se tivesse só aqui, ia pesar, talvez. Então, bem, bem legal, tá? Tá um ótimo quadro. Primeiro quadro. Eu não sei se eu gosto dessas nuvens aqui, né? Acho que não precisava disso aqui, não, porque acabou, talvez, parece uma costura. Não ficou tão claro que é uma. Ficou meio estranho mesmo, sabe? É. Mas tá bom também, nada que vai influenciar no seu trabalho. Tá, aí aqui, outra sugestão também, agora não dá pra digitar porque já foi, mas não sei se agrega essa sua linha horizontal. O que que ela tá dizendo pra gente? Eu não sei. Ela tá dizendo que isso é um mar, ela tá dizendo que isso é uma textura, e aí a gente tem um desenho que claramente tem perspectiva, mesmo que seja uma coisa distorcida, uma perspectiva que tá indo pra lá, e aí eu colocar essas linhas horizontais, você joga contra o que você tá dizendo com a perspectiva, entendeu? Então ela meio que igual com a situação da Anne, do cabeludinho da explosão, entendeu? São linhas que elas, além de não estarem colaborando, elas estão meio que empatando foda de alguma forma, entendeu? Tá atrapalhando um pouquinho o desenho de funcionar. Mas, de novo, nada que vá impedir de funcionar. Dá pra ler o quadro, mas ele funcionaria talvez melhor sem eles, entendeu? Ou se você quer fazer essas linhas. Outra coisa também, porque esse quadro é um quadro de linhas, né? Os fios são linhas. Então, ter linhas em cima das linhas cria ruído. Talvez fosse uma mancha ou outro tipo de representação, ou até não ter nada mesmo. Ter talvez umas nuvens aqui, não sei. Mas agora deixa assim, não vale mudar, deixa quieto. Beleza. Esse close tá ótimo, nada a declarar, tá muito bom. É, aí tá levando aqui a gente tem probleminha de tangente, porque a escada tá quase tangenciando o quadro. Tem um fiapinho aqui. E aí fica meio difícil de entender o que tá acontecendo. Ela, não só embaixo, mas em cima aqui também, né? É como se a escada fosse o quadro, mas não é o quadro. Então talvez valesse você extrapolar essa escada para alguma direção, seja para cá ou para outro lado, entendeu? A escada pode sangrar, não é um problema. Fica até interessante. Pode ser até para os dois lados, para cá assim, ó, entendeu? Faz sentido? Sim, Que total. aí você não confunde com o quadro, entendeu? De novo, é um quadro que se você deixar assim, vai funcionar. Vai ficar mais legal se você der essa extensão. Aí esse último quadro aqui ficou legal, iceberg, maneiro, pá. Melhorou a questão da escada, a posição da mão, melhorou. Consegui entender agora que ele tá segurando a escada. Tem uma sombrinha e tal, ele tá levantado acima do chão. 10 de 10. Tem que de perspectiva aqui, mas é uma questão do desenho que não tá atrapalhando. Até porque, eu tava falando isso. Pra quem tá falando isso? HQ2, na tua HQ2, tem um cara, Vitor, tem um desenho super fofinho, meio níquel náusea, umas coisas meio. Até meio Laerte, dá pra gente dizer. E aí, ele objetivamente não quer fazer perspectiva certa, tá ligado? E aí as correções dele são de uma direção, tipo assim, erra com convicção e erra do mesmo jeito várias vezes, entendeu? E aqui é um caso desse, assim. Os seus desenhos, eles não estão com a perspectiva preocupada em perspectiva correta. Nenhum deles tá. E não é um problema. O lance é você. O que é um problema é você acertar a perspectiva em todos os quadros e errar em um, tá ligado? Porque aquele quadro tá errado. Mas se você estabelece que seu universo estético é meio tortinho, show. Entendeu?
Aí você tem que só ser tortinho consistentemente. E aí, caso o caso aqui, ó, tá tortinho aqui, tá tortinho aqui, tá tortinho aqui, ninguém vai olhar pra esse desenho e falar, nossa, que perspectiva errada. Vão só falar, ah, ele tem um estilo diferentão, assim, mais distorcido. Show de bola. Beleza. Aí veio pra cá. Isso aqui é o telhado? É um É, o telhado? telhado. Uhum. Então, só isso aqui vale, você ter um telhado, você ter, de fato, mostrar um pouquinho do telhado. Senão ele parece que é de papel. Entendeu? Que assim. Sacou? Sim. Pra não ficar tipo um papel preto por cima. Agora ele tem espessura de telhado. Até pra você colocar talvez aqui um limitezinho, botar as telhas. Te perguntar, gente, tá vazando o som desse evento pra vocês? Que Dá pra ouvir um loucura. ruído aí, mas não tá muito leve. Não tem, É muito pouquinho. não tá atrapalhando. Tá rolando um karaokê de Dragon Ball. Do outro lado do evento. E sabe quem tá cantando? Os expositores, porque não tem ninguém no evento. Caralho, que alucinante. Alucinante. Bom, sigamos, ri pra não chorar. Adorei a tatuagem. Aqui, cara, aqui tem uma questão. Eu acho que dá pra ajeitar ainda. Ele tem esse sentido de utilidade meio Batman, não tem? Que é aquela coisa de cara que vai. Aham. Esses caras mesmo que sobem em poste pra ajeitar coisa que tem ferramenta, cabo, extensão. Isso. O que valeria aqui é porque aqui, do jeito que você fez aqui, ele pode estar de lado, beleza. Aqui, ele tá um pouquinho pra dentro. Então parece que esse seu cinto de utilidades é como se fosse uma textura da camisa. Entendeu? Como é que você resolve isso? Você torna isso aqui um outro volume. Você faz ele vir pra cá. Você coloca outro bolso do lado de fora dele assim, ó. Entendeu? Dá pra E aí você... encaixar. Uhum. Dá pra encaixar, é fácil você encaixar isso. Entendeu? Acho que até aqui dá pra fazer isso também, sabia? Colocar um outro bolsinho aqui, ó. Fazer que é outra forma. Entendeu? Que ele tem um volume por fora. Se a gente fosse pensar nessa. Só falando, já que a gente falando de construção de cenário, olha só, se a gente fosse pensar assim como uma geometria, é como se eu tivesse. Ele fosse um cilindro, aqui assim, ó. E aí eu tenho um outro cilindro em volta dele, que assim, ó. Que é o centro de utilidades, entendeu? E aí, ao fazer essa forma aqui, ó, ele tem uma forma por fora, entendeu? A gente tem que ver esse volume por fora, pra entender que é uma coisa que tá além dele, acoplada nele, entendeu? Esse desenho ficou meio cagado, mas dá pra gente fazer isso melhor representando com um cubo, ó, que assim. Você fazer isso aqui assim, é como se o centro de utilidade dele fosse uma parada assim, ó, entendeu? E para você desenhar isso sem ser uma geometria, você tem que conseguir visualizar. Ó, posso vir com a camisa aqui, tem a dobrinha da camisa aqui, ó. E aí esse cinto ele tem que vir por fora aqui assim, olha lá. Me dá a sensação de que ele é um elemento que tá por fora da roupa. Ele é um outro volume por fora da roupa, entendeu? Olha lá, você tira a geometria, entendeu? E ele é uma parada por fora. E aí fica muito legal com questão de volumetria, né? Parece que é um objeto, de fato, três dimensões. Legal. Aí ficou bonito? Mas ficou bonito. Só tem essa página? Não, tem mais um. Só tem essa página por enquanto. Tá. Eu acho que tá encaminhado. Tá legal, a hierarquia tá boa, né? Tem o elemento mais próximo, mais grossinho. Tá bem legal. A gente tá vendo os trabalhos bonitos que estão fazendo? Obrigado. Bonitos trabalhos, gente. Meu Deus, tá ótimo. Tá, vamos lá. Bin. Bin não tá aqui, falou que não podia vir, né? Vamos olhar. Ah, ele fez duas versões. Tá. Então, primeiro, temos isso aqui, com elementos em preto e uma hierarquia de linha que existe, né? Olha só, parece que não faz diferença, mas reparem nisso aqui. Olha como essa linha aqui é mais grossa do que essa linha aqui. Conseguem ver isso? Não é muito, mas é o suficiente para eu entender que isso é uma separação de planos e isso é uma separação de ângulos, entendeu? É um jeito muito sutil de dizer pra gente que o objeto tem volume. Funciona, funciona. Tá. Tem questões anatômicas para corrigir que eu não vou falar sobre isso porque não é sobre isso hoje, né? Mas aí Bin já sabe, né? Já até se já matriculou no curso para corrigir anatomia semestre que vem, Bin já tá matriculado. É, eu acho que vale a sua letra ser mais grossa também, sabia? Ela pode ter, como ela é um grafismo, ela pode ter a espessura da hierarquia mais grossa. Bem grossa mesmo, não tem problema não, tá? Particularmente a que tá maior. Essa hierarquia entre os textos, tá bom?
Beleza. Aqui, simulação. Gosto que você deu uma. Olha só, boas pequenas sacadas. Como que eu sei que isso aqui é esse muro? Não é retórico, podem responder. Ah, tem um rachadinho ali, né? Tem um Que rachadinho ele ali. repetiu. Exatamente. Cara, é um detalhe, mas ele é uma puta âncora visual, entendeu? Porque tá tudo retinho e aí tem um rachadinho. E aí tem um rachadinho aqui de novo, entendeu? Você fala, ah, é esse muro. Não é um muro, é esse muro, entendeu? O que eu falei da importância de você ter elementos que transitam de um quadro para o outro, entendeu? Porque é isso que dá a continuidade de movimento. Muito legal. Bom, aí ok, tem umas linhas tortas aqui, mas faz parte. A questão, Binho, não é nem da arte final, é porque realmente a anatomia sua merece um pouquinho de atenção. É, vamos olhar esse aqui. Olha, legal, hein? O que vocês acharam? Achei bom o cinza. Eu Acho que Tem, eu gostei. gostei Eu mais com gostei também. cinza também. é, Sim, eu ficou gostei legal. desse som de cinza aí. Ficou essa aguada que ele fez aí. Ficou legal, caramba. É, eu acho que não é Ficou aguado, mais eu acho que claro é que do marcador. Aguada, é marcador, né? Ele Eu acho falou. que é É, marcador. É. É. Mas assim, ficou bem legal. Temos um probleminha só, que é em dois momentos específicos, que é esse aqui e esse aqui, que é que a separação de planos se perdeu um pouquinho. Lembra que eu estava elogiando aqui desse lado? Aqui, ao ter o mesmo cinza no primeiro plano, no segundo plano, e aqui no segundo plano, no último plano e nas figuras, você deu chapou um pouquinho as duas coisas, entendeu? Não é um grande problema. Eu acho que no frigir dos ovos, na hora de fazer a conta, é mais vantagem ter do que não ter o cinza. Mas num outro momento, valeria você tentar usar um outro cinza mais clarinho para colocar esse lago lá no fundo, entendeu? E te ajudar com essa sensação de profundidade. Agora, isso aqui, esse cinza escuro para fazer a separação de plantas ajudou pra cacete. Esse aqui para separar a volumetria das figuras também. A sombrinha, parece que a sombrinha do passarinho não seria uma bola, né? Ela teria outra forma, mas tudo bem, a gente entende que a sombra dele dá o volume que a gente precisa. Até aqui também separar esses volumes ficou ótimo, bem. Por mim, vai no marcador, que foi uma boa pedida. Eu acho que agregou bastante. Olha que legal, gente. Fazer esse tipo de coisa é muito benéfico para vocês. E não é só porque a gente está na aula agora, não. Vocês agora têm acesso, né? Vão ter acesso, mesmo depois de acabar o semestre, a esse grupo de colegas seus que também desenham e que também passaram pelos mesmos perrengues, mesmas canetas vermelhas que vocês passaram. Então, mandem aqui ideias de coisas para a galera comentar, entendeu? Vocês podem trazer versões. Isso é bom, porque versões permitem que a gente avalie, compare e escolha o que funciona melhor, entendeu? Não tem que fazer só uma coisa sempre. É por isso que o Rafa é legal fazer três, entendeu? Pra gente poder comparar. A comparação é essencial para a gente entender. né? Tem uma frase que eu gosto muito. É de um autor, acho que ele é americano, sei lá o que, Pink, Richard Pink, não tenho certeza. Que ele fala o seguinte: gosto, no sentido de gosto de bagagem cultural, bagagem, é, é, posso escrever isso? Gosto no sentido de você saber o que, conhecer paladares gráficos, entendeu? Assim, fez sentido isso que eu falei agora? Gosto, não tipo assim, eu gosto ou não gosto, mas de eu conheço várias coisas e eu consigo escolher o que que é bom, o que que não é, o que que eu gosto de usar, o que que eu não gosto de usar. Não vem de consumir, vem de produzir, entendeu? Você vê um monte de filme, não vai te dar. Você vai ser um sommelier de filme. E consumir filme não é fazer filme. Quando você faz filme, quando você tenta fazer, você entende o que leva a cada decisão. Então você cria um gosto muito mais refinado. O que eu quero dizer com isso você quer criar gosto por quadrinhos, você quer conseguir entender bem de quadrinhos, ser um crítico de quadrinho, faça quadrinho, entendeu? Então, eu quero saber se funciona bem eu usar marcador ou eu usar sei lá o quê. Faz. Ficou uma merda. Não importa, porque não é sobre o resultado desse processo. É você ter feito, vai te dizer como aquilo é feito, e aquilo funciona, e como você consegue ver aquela coisa de forma diferente. Entendeu? Então, mesmo que pareça redundante, que pareça contraproducente, faça versões de coisas. Não falando pra agora, não. Não é pra, tipo, isso não é um shade, né? Pra, tipo, não, entregue na semana que vem várias versões de arte final, não é isso. Mas tenham isso pra vocês, assim, no trabalho de vocês, se você tá meio travado, pô, não tô conseguindo sair desse lugar, não tá funcionando. Façam versões. Tentem de outro jeito. E às vezes, tentar de outro jeito vai te destravar o jeito que você queria fazer já. Você não vai fazer de outro jeito, entendeu? Fazer de outro jeito vai te liberar o jeito anterior.
Parece contra-intuitivo, mas não é, tá? Enfim, legal, bem, muito bom. Daniel, legal, legal. Daniel foi grafite, né? Controle bom de cinzas aqui também, tá? E aí é um caso interessante do Daniel. Por quê? Geralmente eu reclamo dos grafites, quando os grafites estão. Dos grafites, não, desculpa, dos cinzas. Quando os cinzas estão muito escuros. Já falei aqui várias vezes sobre isso, eu acho. Porque quando a gente imprime, a carga de impressão. A gente vai falar sobre isso na última aula também. Na aula que vai ser ao vivo. A carga de impressão tende a pesar os cinzas. Então, se você tem uma. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó. Se eu tenho uma linha, ó. Uma linha preta. E eu tenho um cinza que é assim, ó. Todo mundo consegue ver que isso aqui é um cinza e isso aqui é um preto, certo? Se você imprimir, é tudo preto. A impressora pesa o preto, entendeu? A gente tem mais, a gente consegue ver mais pretos ou mais cinzas escuros na tela do que no papel. Então a sugestão é sempre pegar o preto e estourar. É sempre descer o preto. E minha recomendação, na verdade, é usar o preto nunca mais de 50%. Preto 50% é o preto mais escuro que você vai usar, entendeu? Mais do que isso, ele tende a embolar com a linha. Se você tem linha fina, então, pior ainda. Ó, isso aqui é um preto tranquilo. Vou botar um preto, ó. Isso aqui é um preto, claramente é um preto. É um cinza, quer dizer. Mas se eu tenho linhas assim, ó, vamos supor, no teu desenho aqui, ó, pode ser que, que embole, que a linha preta suma na hora de imprimir, entendeu? Se ele for muito fininho, que tem uma questão física de como é que a impressora funciona, se ela tira esse offset, entendeu? Então a sugestão é você evitar pretos, cinzas escuros. Dito isso, no grafite não funciona assim. Porque o cinza do grafite, ele é dado pela textura do grafite. Então, mesmo que você faça um cinza escuro, eu sei que ele é cinza porque ele tem a sujeira do grafite. Então, grafite é um dos poucos casos onde você pode ir mais escuro. Porque grafite. Por causa disso aqui, entendeu? Fez sentido? Se for um cinza de marcador, se for um cinza de aguada, se for um cinza de lápis de cor. Lápis de cor não, porque lápis de cor você consegue fazer um pouquinho dessa textura do grafite, né? Lápis, ele tem essa textura. Mas outras técnicas, você tem que subir o seu cinza. Então, dito isso, legal, porque o cinza dele funciona por conta de ser grafite. Então, legal. Aqui tem um probleminha de tangente, que na verdade, super legal essa situação aqui. Ele acaba num lugar onde eu não consigo ver o resto da sombra, entendeu? Se eu colocasse aqui, ia parecer que é a forma dele. Ele tá meio em cima. Seria mais interessante se essa figura tivesse aqui acima, entendeu? Claramente deslocada, ela não pertence à estrutura. Entendeu? Aqui, ela tá meio embolada com a estrutura. Então não fica muito claro se ela é ou não é. Fica ambíguo, entendeu? Claro que é um desenho que você olha por mais de 3 segundos, você entende que ele não é uma estrutura. Não é como se, meu Deus, o que aconteceu nesse desenho? Não é isso. É sobre pregnância, aquilo que a gente falou lá atrás. Então, o ideal do desenho do quadrinho, como você vai levar os quadrinhos em sequência, é que você bata o olho e instantaneamente entenda o desenho. Se você tiver que parar para entender o desenho, mesmo que seja por milissegundos, você deu uma perdida de narrativa. O cara saiu um pouquinho da história. Entendeu? Então a gente evita. Não vale mudar agora, Daniel, pelo amor de Deus, tá? Mas assim, num próximo, evite que ache que. Porque olha só, olha de longe. Ó, olha como a forma dele parece que pertence a isso aqui, entendeu? E é tão fácil resolver, é só ele não estar encaixado ali, entendeu? Beleza. Aqui, aqui, eu acho que vale. Isso aqui é grafite, né? Então, se é grafite, eu vou te dar uma sugestão de apagar um pouquinho mais. Porque é muito legal essa estrutura gigante, esses Slenderman mandando ele fazer as paradas e tal. Só que, por ele ser tão pequeno nesse quadro, ele desaparece. Eu sei que ele tá aqui porque eu vi o lápis, entendeu? Pra quem não viu o lápis, como tem muita textura nesse balcão, ele desaparece. Então, minha sugestão é, abre um pouquinho mais isso aqui, assim, ó. Abre mais. E se bobear, faz assim, ó. Coloca uma sombra, entendeu? Pronto, agora ele existe nesse quadro. Aqui a diferença, entendeu? Fica bem mais fácil de visualizar de primeira, de você bater o olho e entender. Ah, ele é a figura pequenininha ali, com o Slenderman gigante apontando. Sacou? Beleza. Aqui ficou ótimo. Tem uma questão de proporção, né? Acho que ele é muito grande em relação aos outros, mas é a mesma situação que eu falei pro Rodolfo.
Seu desenho claramente não está preocupado com escala. Vide esse primeiro quadro. Então, a proposta estética que você adotou. É só ser consistente. Legal. Maneiro. Aqui, legal. Eu adorei esse layout do Lex. Com as setas. Muito bom. Tem uma coisa meio FedEx, né? Do X, que faz esses 45 graus e tal. Achei super design, bem legal. Beleza, aí aqui aquela parada ficou ótima. Gostei. Você deu uma ajeitada, né? Você aumentou um pouquinho a figura aqui para fazer mais sentido, achei bom. Isso aqui tá dando super profundidade pro seu espaço e tá, pela sua solução de cinza e de branco, olha só. Aqui a gente tem cinza nas sombras e aqui as sombras desaparecem. Vocês repararam isso? Então isso ajuda a identificar que isso é uma estética, um lugar, e a coisa está ficando um pouquinho mais psicodélica, ela está sumindo, o cinza está desaparecendo na distância, entendeu? Ou seja, tem uma propriedade gráfica naquele espaço que é diferente. Isso reforça essa ideia de que está ficando torto, sacou? Bom, boa solução. Legal, a porta ficou legal também. Apesar do que, não acho que vale mudar, não. Talvez valha, tá? Porque isso aqui, de fato, trabalha um pouquinho a leitura. É para ser uma porta distorcida. Beleza. Mas ficaria mais fácil de entender que é uma porta distorcida se tivesse uma maçaneta, tivesse também uma maçaneta. Entendeu? Tá quase no meio da porta. E aí, a gente acha que é outra coisa, que é uma estrutura, sei lá, uma máquina, não sei. De novo, se você ficar 3 segundos olhando, você vai ver que é uma maçaneta. Mas, porra, eu não quero ficar 3 segundos, eu quero que a pessoa leia e entenda a gente primeiro. Entendeu? Olha lá, a diferença. Entendeu? Agora é uma porta. Pouca diferença, mas que faz muita diferença. Beleza. Aqui, só elogios. Muito bom esse quadro da escada aqui, ficou bem, bem legal. Eu, inclusive, uma sugestão que eu acho que não comentou sobre isso, porque não estava na outra etapa, mas olha só, vamos falar sobre espaço de página aqui. Talvez essa aula tivesse sido legal se ela fosse ao vivo, sabia? No YouTube. Eu tô gostando muito dos feedbacks que a gente tá dando. Enfim, a gente faz a aula ao vivo e tá em silêncio o evento, porque, afinal de contas, esse evento é uma bagunça. Mas a gente faz uma aula, nem que a gente repita alguns feedbacks na próxima aula, só pra gente ter esse gostinho pra galera. Aí vocês só fingem surpresa, falam, é verdade. Muito interessante esse apontamento que você fez. Olha só, esse quadro que ele fez tem uma direção muito clara. Ó, bom, tem a direção muito clara aqui, certo? Tá bem estruturado, tá funcionando, tá mal bem seguindo o Z, mesmo que seja um pouquinho ao contrário. Legal. Só que isso gerou pra gente uns espaços vazios aqui em cima. Não tem texto, não tem desenho. O que que ele fez? Ele colocou um primeiríssimo plano, ele colocou umas formas geométricas que, sinceramente, não significam nada, entendeu? Mas é um espaço meio psicodélico mesmo. E Então, foi? falou com a gente, Lucas? Não, acho que não. Sim. E tem Calma gostava. aí. Que eu vou botar o Lucas. É, então, assim, o que que ele fez com essas formas geométricas aqui foi preencher o espaço do quadro, gente. Entendeu? E esse preenchimento de espaço, primeiro que deu um pouquinho mais de equilíbrio para esse quadro, e segundo que ele ajudou a gente a entender onde a ação do quadro fica, que é aqui. Nosso olho não dispersa para espaços vazios, entendeu? Então, foi uma solução excelente e que interfere pouco na estrutura do ambiente, mas que interfere muito na ordem de leitura e na condição do olhar. Legal, boa solução. Aqui legal também, consegui a escada ali no fundo, ele está chegando nesse espaço. Talvez, eu acho que seria legal você não ter esse preto aqui. Eu acho que fica mais uma separação de planos mais clara quando você tem o branco no fundo, o preto no meio separando eles e ele separado, entendeu? Aqui eu acho que você acaba chapando esse fundo com essa parede, que não é ideal. Nada que vai interferir, não vale a pena mudar agora, mas assim, seria mais interessante, provavelmente, você ter isso aqui, ó. Estão quietos hoje. É porque acho que tem menos gente na turma, né? A galera tá mais, não sei, estão prestando atenção. Ó, e aí você ter, até com uma posição dessa escada meio torta ali no fundo, ó. Entendeu? Aqui. Como separou melhor o plano, entendeu? Lá atrás é atrás dele e o preto é na frente dele.
Aqui a coisa fica meio ambígua, entendeu? Aí beleza. Aí chegou aqui. O problema aqui temos uma questão semi-séria, que é a seguinte: não dá pra saber que esse cara é o pai dele. Nada diz pra gente que esse cara é o pai dele. Especialmente porque no quadro anterior o pai dele estava numa posição diferente. Lembra que a gente falou? Então, na verdade, diz o contrário. Diz que parece que é outra pessoa que não é o pai dele. E ok também. Sei se ok. Médio ok. É, não acho que agrega, não. Eu acho que vale. Se você quiser mudar, eu acho que vale mudar sim. É, uma opção seria você tirar a figura. Coloca o se eu atrai tanto, tente entrar como o pai falando de fora do quadro. Entendeu? E aqui não tem figura. Deixa mais claro que é uma porta. Entendeu? Ele chega ali, olha pro pai e o pai fala com ele, ele vai pra outra direção. Entendeu? Porque aqui você tá criando um personagem novo, a pessoa vai ficar lendo assim: que isso, cara? É um guardião da porta? Ele teletransportou? Cadê o pai dele? Porque nada nesse desenho diz que essa figura é o pai dele. Nada. Não dá pra ver o cabelo dele, não dá pra ver o bigode dele, não dá pra ver a forma dele, nada. Entendeu? Então é aquela questão que eu tava elogiando do Ben de. E olha, eu quero fazer um adendo importante aqui. É, não fazendo juízo de valor, mas é muito claro que o Daniel tem mais experiência de desenho do que o Ben. Todo mundo sabe disso, inclusive os dois, né? Independente disso, eu estou elogiando o aspecto narrativo do Bin e criticando o aspecto narrativo do Daniel, porque o desenho refinado não necessariamente é narrativa refinada, entendeu? Às vezes o desenho é mais simples e ele, por ser mais simples, comunica mais fácil no quadrinho. Vide André Dahmer ou Carlos Ruas, entendeu? Então, no quadrinho, e eu odeio essa frase, que eu sou meio contra modernistas, mas menos é mais em alguns casos, entendeu? É, e que seja um desses casos, entendeu? Não que seja ruim o desenho, longe disso, e tá funcionando em todo o resto do quadrinho, né? Mas aqui, ter uma forma mais simples dele ajudaria a gente a entender o que tá acontecendo. Porque a gente precisa dessa âncora visual de um quadro para o outro. Tem que entender a relação espaço-temporal entre o quadro de cima e o quadro de baixo. E ela se perde um pouco aqui. Entendeu? Beleza. Tá muito bonito. Tá muito bonito. Várias soluções interessantes. Tá lindo. Segue nesse estilo aqui que vai ficar, ó, 10 de 10 esse quadrinho. Legal. Lucas. Duas versões É, também. pois é. Então, essa da direita, eu testei várias formas de fazer essa pedra aí no primeiro quadro, porque eu não cheguei numa conclusão, na verdade. Essa aqui, né? E porque eu achei que estava confundindo um pouco com a água, então fiquei nessa dúvida. Eu nem Tá. cheguei numa conclusão, na verdade. E era o meu Uma- papel de minha folha lixo também para testar, para passar a Você tá pena. usando qual papel aqui? Esse é aquele nostalgia, eu acho que você falou numa das aulas. Ele funciona, É. pô. Ele funciona. Uhum. Pra fazer aguada, muito aguada, é que não funciona tanto. Mas pra nanquim preto, tá bom, cara. É Uhum. tranquilo. Ó, é o que eu falei aqui do, do papel de Então, esse é o teste. papel lixo, assim, de É, teste. É. é isso, Uhum. entendeu? Ele vai acontecer. É muito comum. Se você entrar na projeto de alguém, você vai ver que sempre tem um papel do lado que tem um monte de riscos aleatórios. Parece sacanagem, mas não é. É o teste. Você olhou, testou e passou. Ali, o da Laura. É isso, entendeu? Isso é Uhum. muito, muito comum. Entendeu? E ajuda muito. É porque a gente acha que é só pincel, mas bico de pena também precisa disso. Entendeu? Uhum. Precisa forte. Depende do bico de pena também. Aquele bico de pena duplo, que ele puxa mais tinta, precisa. Ponta G, talvez não. Depende do bico de pena que você usa. Depende de quanto você mergulha também. Você pode talvez mergulhar só um pouquinho, né? Então vale fazer esse tipo de teste. Mas não custa nada ter um papelzinho do lado, né? Papelzinho lixo, papel de teste, como é que você chama. Bom, vamos lá. Então, deixa eu entender. Tá. Em Eu acho questão que de tá hierarquia. faltando preto aí. É, Então, primeira questão não? de hierarquia. Eu acho que pode ter um pouquinho mais de hierarquia no seu desenho de maneira geral. Entendeu? Separar um pouquinho mais os planos mesmo. Por exemplo, esse cara aqui tá bem na frente. Mas eu não sei se isso aqui é um braço dele ou se é um edifício lá no fundo. Pelo mesmo traço. Entendeu? Então Sim, vai sim. separar. Mesma coisa pra cá. Esse prédio aqui, que tá sem chão, que falta terminar essa linha aqui de baixo, ele precisa ser um pouquinho mais grosso que estão lá no fundo, pra você dar essa profundidade. Entendeu? Até Sim. uma sugestão que eu não sei se eu cheguei a falar disso aqui. E é foda com isso no papel. É possível, mas é difícil.
que é usar nanquim cinza. Que a Unipim tem aquele nanquim cinza e ele é muito bom para você desenhar cenário lá no fundo, na distância, porque você colocar a linha cinza torna o seu desenho tão mais leve, tão mais leve. Então, por exemplo, aqui, olha só que curioso que vai acontecer. Sim, tá com profundidade já, tá funcionando com profundidade. Mas olha como vai ficar legal se eu fizer isso aqui, ó. Claro, não é o caso aqui para vocês, porque digital, né? Mas ou você faria isso com uma nanquim cinza física, ou HQ2 vocês fazem no digital. Mas olha a diferença disso aqui, ó. Ai, pô, pera. Posso fazer um papel? Não, você só alinha. Calma aí. Olha que loucura. Quando deu profundidade. Pouquinha coisa. Aqui. Entendeu? Porque aí o Aham, cinza deixa as sim. coisas na distância. Mas, de novo, como é que eu faço cinza sem usar cinza? Linha mais fina. Entendeu? Uhum, É o sim. equivalente preto do cinza. Sacou? Tá. Uhum. É, Eu até tenho canetinha cinza aqui que eu ganhei, mas eu nunca usei. Aí eu, tipo, putz, eu não tinha me não ligado pensou nisso. nisso, é? Não, mas tranquilo, É. tranquilo. Fica agora esse repertório. Agora vocês desbloquearam uma nova ferramenta de separação de planos. Usar nanquim cinza. É, e Eu claro, pro borrei mundo de. aí nesse quadro. Qual? Esse Não, aqui? desculpa, pode falar. Esse aqui. É, Ah, que eu você borrei, sujou, eu né? até passei o branco por cima. É, Aham. aí até a Anne falou, pô, faz de novo outro quadro e cola por cima, né? Aí eu tô É, pensando em fazer isso mesmo, porque ficou funciona. zoadão. Mas vou te falar, olha só, ficou zoadão. Ok, mas vamos fazer um negocinho aqui. Vocês não estão vendo minha tela, né? Ó, calma aí. Eu vou usar o ferramenta níveis aqui. Ó, cadê o borrão? Sumiu. Foda-se. Tá É, ligado? é verdade. Aham. Uhum, Quando a gente for tratar essa página, claro, você não tá tratamento melhor do que isso, não é só jogar o nível, né? A gente vai fazer um pouquinho mais refinado do uhum, que isso. Mas meio que é isso, a gente vai pegar os pretos e estourar os pretos, pegar os brancos e estourar os brancos. Vai sumir, entendeu? uhum, E é por isso que eu falo, e eu falei isso lá atrás, repito aqui. Cara, ter, é, é, ter a oportunidade de ver o original de pessoas, valeu. Original de pessoas é toda a diferença. Porque você ia ver uma página original de alguém e você ia ver que é cheio de. Cara, é cheio de gambiarra, é cheio de mancha, de bagulho errado, de bacalhau. É normal. É normal. Você acha que os caras acertam sempre? Tá ligado? Imagina um cara que trabalha com quadrinho tradicional e faz uma página por dia, todo dia, há 30 anos. Esse cara não erra. Ele tá o tempo todo fazendo, a toda hora vai barra nanquim. Vira e Cara, o Denis, de novo, o Denis faz com. Ele usa muito pincel, né? Pincel e nanquim. E ele desenha na prancheta, que é inclinada. Imagina a tinta de nanquim, a botinha inclinado, né? Aí ele até fez um negócio lá que ele pegou tipo as tampas de Nesquik, aquela tampa de plástico redonda assim. Ele pegou duas, ele cavou um buraco, ele fez tipo uma base larga pro nanquim pra ele poder ficar em pé sem cair. Mas já caiu algumas vezes. Eu já derrubei nanquim, entendeu? E derrubar na página, gente. Derrubar nanquim na página é assim, é aquela costume dizer pro super inimigo, entendeu? Que caga tudo, aí caga o chão, e nanquim não sai. Cara, é foda. Cara, a roupa. E assim, isso acontece. E a gente limpa, a gente tira, fica lá. E aí, na hora de você fazer a página de verdade, você limpa, ajeita. Isso acontece. Então não esquenta. Só se ficasse preto. Se fosse uma hora preta, que não deu pra tirar o preto, você passa e bota um bacalhau por cima. Se tá meio cinza assim, pensa assim: se o cinza tá mais parecido com o branco do que com o preto, vai sumir. Entendeu? Nesse caso, ele tá um cinza claro. Vai sumir. Esquenta não, tá bom? Eu vejo, é legal ver isso, né? Vocês estão muito preocupados ainda. Estão no começo, estão muito preocupados em, ai meu Deus, e se eu errar? Vocês vão errar. E tá tudo bem. Vocês vão errar, entendeu? Faz parte do processo. E tem isso, né? Eu não sei se tem a ver com o fato de que a gente está acostumado com o digital e que a gente está acostumado a olhar no ranking como uma coisa muito permanente. Mas as coisas têm solução, a gente pode ajeitar as coisas, entendeu? Tem solução. As coisas não são permanentes, como parece que elas são. Entendeu? Relaxa. Tá, beleza.
Gosto de como você usa aqui esses pretos para separar as formas de trás, né? Como o braço dele aqui, é, tem aqui o dedo dele aqui. Só que o problema é que como os pretos estão só para isso, tem pouco preto nas situações, fica parecendo que eles são mais importantes do que eles são, esses elementos. Entendeu? E aí eu acho que o que você fez aqui embaixo, aqui no outro lado, ajuda um pouco a separar isso. Por exemplo, ter o preto aqui no fundo ajuda bastante a você tornar o preto menos raro, entendeu? Quando ele é menos Aham. raro, ok, ser mais coisas pretas. Porque, ok, é preto, como em outros lugares, entendeu? E aí você pode fazer isso aqui até aqui também, ó, por exemplo, nesse aqui, além de você fazer esse preto do pé da mesa, você quiser a mesa toda preta, por exemplo. Ó, Ah, sim. dá pra Uhum. sua mesa ser assim, ó. Que eu reconheço que é uma mesa. E aí faz um primeiro isso pro plano. Uhum. Entendeu? Aí você pode até Sim. colocar, sei lá, um objeto aqui assim. E aí esse objeto, claro, que você fazendo digital, você vai deixar um espaço branco. Mas você pode fazer, tipo assim, ó. Sei lá, é uma caixa de alguma coisa, entendeu? Assim, aqui é Uhum. uma luminária, não sei. Aí você pode ter a linhazinha aqui que define a. Aqui. Olha como ficou legal, entendeu? Uhum. E aí você usa mais preto e você consegue ter o que você quer. Outra, você deixa isso aqui pronto, cara. Tem essas camadas de pedra aqui. Por que essas camadas de pedra não são pretas? Porque isso aqui não é como se fosse uma. Ó, aqui em cima também, Uhum. entendeu? E aí você preenche, Sim. dá a cara de caverna, porque é escuro e tal, entendeu? Ó. Aí você fala, ah, mas Rafa, tem uma pedra caindo ali no meio. Você bota a pedra caindo no meio aqui, ó. É a pedra caindo que você fez, e ela tá caindo. É bom ela tá caindo assim, quando ela tá caindo no preto, ela é branca. Quando ela tá caindo no branco, ela é preta aqui, entendeu? Fica bom. Show, show. No caso, Uhum. menos linha, porque parece um penduricalho, né? Não parece que ela tá caindo. Parece que ela tá pendurada. Uhum. Exagerei na linha, que passa menos linha. A linha não tá encostando nela, fica melhor. Entendeu? Ou então, outra também, embaixo da cama pode ser preto. Você quer fazer uma sombra? Olha como fica bonzão essa sombra aqui. Pá! Destacou a cama. Entendeu? Da pedra. Aqui embaixo do Sim. traseiro também. Beleza? Beleza. Não, Tá. beleza. Aqui, Show. fala. É, não, não, show. Esse quadro dele levantando da cama, eu acho que fica melhor mesmo ele com. Não, o terceiro, Não é, eu tô né? só Esse, elogiando que esse aí. ficou bom Ah, a tigelinha, o periquinho aqui, ficou bom. Fala. sim, o piniquinho. É, Fica melhor com um fundo pretão, né? Que nem o do outro, da outra página, né? eu. E, Tá. Eu gostei do fundo. Ou então, não sei se o fundo preto preto, ele pode ser um Ô, fundo igual. Lucas, Fala. esse opa, quadro aí que o velhinho tá segurando tem um erro de escrita aí, foi de propósito ou não? foi. Dois T's, não é isso? É, dois dedos. É, foi tipo assim, ele fez meio que de qualquer jeito, assim. É, Ó, fazer igual a solução que o Rodolfo fez, entendeu? Uma sombra no fundo que ah, dá só uma profundidade, entendeu? sim, sim. Pronto. Aham. Não fica tão Não, pesado, show. tem mancha de preto, entendeu? E é o preto que ele não só preenche, ele destaca. Esse preto, Uhum, ele é uma sombra de quê? Não sei, não faz diferença. Ele é uma uhum, sensação de sombra de profundidade, entendeu? uhum. E Sim, pronto. sim. Assim, o que que é lá no fundo? Sei lá. Isso aqui é o equivalente a você fazer aqueles fotorretratos que o fundo tá borrado, entendeu? Uhum, Assim, tem uhum. Sim, profundidade, sim. mas o que que tem lá, não sei. Entendeu? Beleza. Tá, entendi agora o erro de português ali. Beleza. É, tá bom, tá bem bonito. Acho que é isso. E vamos falar sobre o ponto principal que era aqui a questão da água, né? É, Isso. Eu gostei da olha, água, mas parece que tá com uma textura parecida com a da montanha, então eu fiquei meio. Nas pedras, não, cara. o que você Eu precisa fiquei meio assim. fazer é fazer as pedras terem uma textura consistente, entendeu? Sim. Porque aqui você tem essa pedra, essa pedra é uma coisa,
essa aqui é outra, Uhum. essa aqui é outra, e aí parece desenho incompleto. É, Você precisa definir qual que sim, vai ser a sua sim. pedra e fazer em todas as pedras, entendeu? Uhum. Mas Sim. eu gostei dessa solução de pedra aqui. E a solução de pedra de que você tem parece até, ela falou até meio metálica. Que você tem um claro, um Pois é. escuro e um. O que não é ruim, não. Achei legal, ficou interessante, Uhum. ficou estiloso. É, Porque Uhum. agora, esse aqui também tá legal. Esse tá branco. Tá muito branco. Sim, sim. Na verdade, na direita eu testei vários tipos para tentar aplicar na esquerda depois que eu decidi, sabe? Ah, entendi, É, entendi. mas Então, eu eu acho acho que eu que gostei mais desse do meio talvez. mesmo. O do meio é mais legal. Eu acho que sim. E uma coisa que eu evitaria também são essas achuras. Eu acho que o desenho fica Uhum. legal sem as achuras. Entendeu? Tá, Usando mais massa de beleza. preto, a sua Uhum. achura não é tão bem definida assim, ela acaba virando poluição, entendeu? Uhum. Seu preto é Tá. bonito. Então, usar preto mais ousado mesmo, entendeu? Uhum. Fica bem legal. Tipo, tipo esse aqui mesmo, entendeu? Esse aqui assim. Você pode Uhum. até ter, Sim, por exemplo, aqui pode ter uma sombra embaixo da mesa também, uhum. entendeu? Sim. Aqui ele tem uma sombra Uhum. também. Cara, várias sombras possíveis. Dá pra ter uma sombra em um lado da janela, que é assim, ó, pra dar profundidade. Várias paradas Show. legais aqui que você pode fazer. Entendeu? Uhum. Aqui, nele, se a luz tá vindo meio que daqui assim, né? Se a gente fizer aquela parada que a gente falou de ter a sombra ali em cima, você pode também testar fazer uma sombra da cabeça dele no peito. Que assim, Uhum. Uhum. sacou? Bem dramático. Uhum. Sim. É, o cabelo também, que assim. Aí você faz uma sombra forte aqui também, olha lá. Entendeu? É uma opção. É uma Sim, opção. Você pode sim. fazer sombras escuras também aqui na roupa dele, que assim, ó. Não ficar consistente. É um caminho. Aí você ter esse sombrão aqui no fundo, vai ornar, entendeu? Uhum. Pronto, aqui. Beleza? Como a gente Não, show. falou, Show. o protocolo para você pintar de preto é fazer um xizinho. Não é Uhum. uma regra, é uma convenção. Com tudo nos quadrinhos. Pô, mas me trouxe um cafezinho. Não é nem um café, é um cappuccino sabor napolitano. Se bem que existia isso. Tem feira de sorvete Caramba. napolitano. É, Aham. morango. Doideira. Bom, sigamos. Legal. Próximo, Lucas. Isso. Eita, próximo, Lucas. Esse aqui. Esse, então, esse de agora. Mas, Lucas. Esse Lucas não tá aqui. É outro Lucas. Tá. Esse é o seu arte final. A arte final vai estar em lápis. Porque esse me preocupa. Porque pode ser em lápis. Como o Daniel tá fazendo. Entendeu? Mas aí você precisa tornar o lápis escuro, tornar o lápis complexo, entendeu? Por exemplo, tem muito espaço sobrando. Você pode fazer um desenho mais desconstruído, meio dada, e ok, pode ser sua direção. Mas aí você tem que preencher ele graficamente, entendeu? Não ser eles soltos com muito espaço sobrando aqui, entendeu? Aqui. Preenche esse espaço, cara. Bota esse desenho mais tortão, que eu confesso que tem um certo charme. Né? Esse cara, olha só, que ele tá olhando para um lado, o nariz tá pro outro, e ele tá meio que virado pra, pra lá, entendeu? Tem um certo charme nisso aqui. Mas, cara, tem que ocupar o espaço, entendeu? Esse é o seu desenho, esse é o tamanho dele, então. Para um quadro grande desse tamanho, entendeu? Você tem que ser consistente com o espaço do quadro. Senão fica vazio. É a mesma coisa a sensação. A menos que você queira dizer pra gente que é um quadro que tem que passar o vazio, não é o caso, a gente está só conversando, né? Tem que preencher esse espaço. Senão ele dá a sensação de vazio. Parece que tá incompleto. Parece esse evento que eu tô, que não tem ninguém, entendeu? Você vem, pô, imagina você vem de público. A Anne vai vir mais tarde aqui e vai ver, ter sensação. Você vai chegar no evento e falar assim, flopou, entendeu? Porque está vazio, flopou, né? Aí parece que você não concluiu o desenho. Diferente de ter um. Já mostrei pra você essa situação? Deixa eu pegar o exemplo aqui rapidinho. Eu acho que é legal, como a gente tá, falta poucos trabalhos, quer dizer, pouca gente entregou mais do que isso, ou preocupado, inclusive, mostrando as entregas de vocês, mas tá bom. Ó, tá, tá,
Tá bom, a gente tem a aula quarta-feira e a entrega é só na segunda que vem. Então a gente consegue ainda ter um desenrolo nesse sentido, né? De, de entregar. Dá tempo, porém, porra. Mas então, olha só. Em rua, deixa eu abrir aqui para vocês. É, isso tem rua aqui, acho que tem. Rua da cidade 24, não foi? Não, 23. Tem uma situação bem legal que ilustra o que eu quero dizer. Nossa, de 2022, cara, tá velho, mano. Tá, 2022 que saiu. Mas tem que imprimir mesmo. Eu falei pra você, né, que vai sair o meu nome. Vai sair a peça de teatro do Rua. Fiquei super feliz. Estão adaptando. E deve ser agora no segundo semestre. Deve fazer um circuito Norte Fluminense, Sul do Espírito Santo e Rio Capital. Então aguardem aí. Eu quero ter o livro, né? Eu quero reimprimir o livro para quando a peça estiver rodando, a gente possa ter o livro para rodar junto com a peça. Então provavelmente eu vou, Que vou reimprimir o legal. Rua. É, legal pra caramba. É uma galera de campo que tá fazendo. E tá fazendo os ensaios e tudo. Eu vou voltar agora pra campo semana que vem e vou começar a acompanhar os ensaios. Cara, tá muito maneiro. Muito maneiro. É muito louco ver o seu quadrinho virando uma peça de teatro. Porque, enfim, é diferente. Sabe? Fica animado. Tá, deixa eu abrir aqui a página pra mostrar pra vocês. Abre, filho. Tá, abrindo os PDF. É que é muito grande. Ah, não, acho que eu tenho ele menor. Aqui, calma aí. Tem um exemplo que vai ser legal. Meus livros prontos aqui. Caralho, não tá vendo. Eu vou tentar fazer a gambiarra. Eu vou abrir ele no Photoshop. Você tem que achar qual é a página certa. Será que eu abrir o Acrobat separado? Se fosse o Acrobat é meio bugado, né? Da Adobe. Ele não tá querendo abrir, não. Bom, eu vou abrir o Photoshop pra vocês verem. Ó, você tem que achar a página pra mostrar pra vocês qual é a página. Lembrar de cabeça. Tá? Tem na miniatura? Aparece pra vocês aí, não aparece? Ah, e Sim, nota que, parece. para quem já leu Rua, ele é azul, né? Mas ele foi feito em cinza. Porque aí ele foi impresso num Pantone azul específico, mas o desenho foi em cinza. Por isso que às vezes até um desenho um quadrinho colorido, por uma cor só, né? Ou duotone, você pode fazer ele em cinzas, porque você testa os valores, entendeu? É, eu acho. Cara, a gente conheceu o quadrinho tanto que a gente, eu sei, eu reconheço pelas miniaturas, tá ligado? Que loucura. Aqui, essa sequência aqui. Ó, eles estão conversando, né, no telefone. A menina chega pra ver se o maluco tá em casa. Não, tô aqui na casa dos meus pais, em churrasco. Aí, nossa, então rolou, ele tá brigado com os pais. Aí, eu precisava disso, mas o que que fez isso mudar em relação aos seus pais? Tinham brigado, né? E aí ele saiu de casa. E aí ele falou, precisava de espaço, entendeu? Você vira a página e aí, pum, espaço. Agora abriu o PDF. Ai, cacete. Na outra página, na outra tela. Nossa, então deve abrir vários seguidos, meu Deus do céu. Guarda um pouquinho que vai abrir 50 juntos. Que eu abri várias vezes. Eita, nós. Não, fechei, fechei. Entendeu? Então, tipo assim, aqui é um caso, só pra ilustrar o que eu tava querendo dizer, entendeu? Que assim, tem uma cena normal, tudo preenchido, ó, os quadros todos preenchidos. Até quando são só talking heads, que é um caso até pra falar com o Ed, é uma página talking head, entendeu?
que é o telefone. A ideia é mostrar que eles estão na linha ali, é uma página específica. É um quadrinho de 250 páginas, né? Então, o teu Talking Head é uma página diferente do quadrinho de 3 páginas do Talking Head. Mas aí, tipo assim, aí é o texto, pai, o texto ocupando um espaço aqui também. E logo depois disso, né, de uma página densa, cheia de texto, você vira pra. Bum. Isso é proposital, entendeu? É aquela coisa de você entrar na igreja, num lugar escuro, com teto baixo, e quando você se entra na porta da igreja, o teto é baixo, quando você vai pro lado, você bum, vê a nave gigante, entendeu? Você coloca você pequeno para depois crescer. Então é a mesma coisa. Você coloca você, é, um monte de texto e um monte de coisa, informação no fundo, para quando você vê aqui, vazio. Então, só para resumir, não é sobre não poder ter vazio. Pode ter vazio. Ele tem que só narrativamente, entendeu? Não pode só ser vazio. Tem sentido? Beleza. Voltando. Tá, é isso. E o ponto principal aqui é ponto. Tem que ter ponto final dos balões. Tem figurinha disso, entendeu? Figurinha ponto. Ponto, plano do chão e tangente. São as três coisas que toda vez, tem que desenhar o plano do chão, tem que desenhar o ponto final e tem que tirar as tangentes. Vocês vão ver isso para sempre. Se no final desse curso vocês não vão ter mais para ir, só verem esse curso, e vocês forem desenhar um quadrinho no futuro, e vier minha vozinha falando, olha as tangentes, olha o ponto final, olha o plano do chão, eu acertei. Deu certo esse curso, tá ligado? Eu consegui tatar no cérebro de vocês o que vocês precisam saber. Sério mesmo. Enfim, vamos lá. Tá. Aqui a gente tem então do Lucas, o outro Lucas. Muito bonito. Eu acho que, pelo menos do que se trouxe essa página aqui, eu tenho outra página. Aí tem só essa página, mas eu fiz uma. Que não chega a ser uma página, era só um teste. Se quiser, eu posso colocar lá. Coloca lá pra gente ver. Vai ser bom. Porque é só. Pra ver. E o pior é que Deixa eu ver. essa daí, eu tava falando de derramar nanquim. Eu derramei nanquim enquanto tava montando a página anterior dessa. Eu tinha errado, o balão ficou parecendo mais um espermatozoide do que um balão mesmo. Aí eu fui usar o branco, não vi. E daí eu derrubei nanquim na prancheta, no desenho e no computador. Agora, meu teclado é aqueles que acende, tem uma mancha nele no meio. Nossa. Não, Foi desesperador. nanquim pra tirar, maluco. Você tem que usar thinner. Cara, nanquim não sai. É isso. Não, Ele é pelo feito pra não menos não sair. estragou o teclado. Pelo É menos não isso. estragou. Só tem É, uma mancha no meio agora. Aí subi. é por Deita pra isso dar uma olhada. É por isso que vocês forem usar nanquim no pincel ou no bico de pena, por favor, lavem após o uso. Quando eu falo lave após o uso, é 10 minutos de água corrente, entendeu? Porque senão vai secar e vai entupir. Nanquim é foda. É feito pra isso, né? A ideia do nanquim é justamente ser duradoura e a prova d'água. Isso tem suas vantagens e desvantagens. Bom, Eu uso essa assim, que é em pote maior. ok. Essa é A o Mystery Newton, boca não é é? grande. É, É muito boa essa nanquim. É. muito boa. Aí eu não vi e virou uma boa quantidade. Mesmo assim, ainda tem bastante. Não, pega o potinho de novo, Ainda pega o potinho de novo. Pega o é potinho de novo. assustador isso. Não é por acaso que a forma do pote tem a base maior. Não é por acaso. Pra evitar que você esbarre nele, ela. Gente, derrubar nanquim é um desespero. Vamos lá. Então, temos aqui essa. Tá muito bonito. Eu não tenho nada a falar dessa página. Só parabéns. Ela tá 10 de Obrigado. 10. Sério mesmo. Acho que funciona muito Pior que bem. eu não gostei, eu tô quase refazendo. E aí, o que você não gostou nela? Eu achei que a primeira ficou melhor. O que era o Raf. Sério? É, Tá, mas vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma experiência. Que é uma... Ai, cacete. Ai, não acredito que eu abri sem querer o Photoshop assim. Ele vai jogar um pouquinho na página. Eu vou ter que abrir de novo, peraí. Quando eu faço isso, a página que estava aberta, ele dá uma quebrada. Vou abrir de novo a página, peraí. Ó, vamos fazer um exercício. Isso é uma coisa importante de fazer. Tá fazendo a página? Tá bom, tá ruim, não sei. Faz isso, ó. Olha de longe. Sim. Olha como mancha gráfica fica bonito. Entendeu? Tem alguém que tá com chiado? Sou eu que tô com chiado? No microfone? Eu acho que é você, Lucas. Não sei. É, É.
Tá ligado? Tá bonito de longe. E aí é o tipo de página que você olha e ela é gráfica. Você abriu e parece, nossa, que bonito como grafismo. E aí quando você aproxima, ela não é só grafismo. Ela diz coisa, entendeu? Então ela cumpre as duas camadas, cara. Tá muito bom, tá muito bom. Sério mesmo. Tá muito bom. A transição tá sutil, entendeu? A coisa tá mesclando, tá ficando legal. Dá pra você tentar ficar decifrando letras aqui dentro. Cara, redondo. Sério mesmo. Às vezes o que você precisa é de colegas de turma falando, caralho, para com isso, tá bom. Entendeu? A gente é muito autocrítico, gente. Tem É sério. tantas, tem tantas camadas que é um quadrinho de 3 páginas que você vai ficar um maior tempão nessa página aí. Tipo, É? Você subiu a outra página? Você falou, Lucas? A outra teste? Foi, subi. Qual que é? Deixa eu ver que deve estar com Qual o nome? um Ticled Design. Ah, Ah, tá. soube como PN. Entendi. Tá, não, Nem não nome. carregou ainda, calma aí então. Enquanto não carregou, eu vou abrindo a do Ed, que o Ed subiu. O Ed subiu. E isso aqui é outro Lucas. Temos vários Lucas nessa turma, dessa vez. Esse aqui. E o resto eu peguei todo mundo. Ah, agora eu vi, agora eu vi. É porque eu tava procurando. Achei. Mas por que tão grande? É isso mesmo? Agora tá aberto. É só uma página teste que eu fiz Ah, tá. primeiro pra ver, pra testar mesmo. É, E daí mas uma aí. dúvida só. É Fala. papel aquarela. É, tem algum problema? E daí ele Tem tem uma textura. textura diferente. Tem algum problema ou tanto Ele faz? vai Ah, ficar tá. texturizado. Vai ficar Aham. texturizado. O que é um charmezinho. É ok. Entendeu? Se você já leu os quadrinhos da Melissa Garabelli e do Felipe. Como é o nome dele? Esqueci o nome. Enfim, é um casal fofo que faz quadrinhos. Faz tudo em aquarela. E isso aqui, ó. O papel deles é todo texturizado também. Saudade HQ. Ó. É muito bonitinho. Foi indicado ao Eisner e tudo esse quadrinho. Ó. Felipe William. Nossa. Aqui. É muito bonito. E aí, eu quero até mais redução, mas assim, dá pra ver a textura do papel, entendeu? Papel grossão, deve ser papel 600. Fica bonito, fica estiloso, entendeu? Não é um problema não. Essa daqui eu fiz em 600 a página mesmo. Achei É. que tava com 60% de desconto. Aí eu fiquei, nossa, é meu. Não, papel 600 é um papel que você pode construir uma casa com ele, fazer um bate-a-laje nele assim que Sim, ele fica em pé, tá ligado? Pô, eu adoro. parece. Nossa, Não, ele é duro, tá ligado? É um papel que ele não dobra, ele quebra. Sabe qual é? É uma doideira. Mas, ó, é... Tá, então eu vou falar uma coisa. Porra, vai ser meio balde de água fria que eu vou falar agora, que é o seguinte. Por favor, entenda com muito carinho o que eu vou falar agora. Sua página dela caindo tá linda. Sua página dela na cidade subterrânea, em Aguada, tá linda. Mas elas conversam um pouco uma com a outra. Entendeu? Porque uma é Aguada e a outra é Mancha de Preto. E são expressões gráficas muito diferentes. E não é que você não possa fazer as duas coisas, mas talvez ficasse mais interessante se você. Especialmente porque a ideia é que ela tá caindo nessa situação mental que é preta. E quando ela chega nessa situação mental da cidade, ser cinza é um pouco incongruente narrativamente com o fato de que ela caiu no preto, entendeu? Então talvez seja mais jogo você pensar numa forma de solucionar isso com o preto. Entendeu? Eu arrumei sim. uma sarna pra se coçar agora. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Fez sentido pra todo Faz mundo, gente, o sentido. que eu quis dizer? Porque os dois são legais. Mas é isso, é tipo assim, eu quero comer, sei lá, vou dar um exemplo horroroso aqui. Lasanha e rabada. São duas coisas muito gostosas. Porém, você vai comer lasanha com rabada junto no mesmo prato? Eu acho que talvez não dê muito certo. Entendeu? São dois pratos gostosos que tem que ser comidos separadamente, senão vai ficar embolado. E aí você tem que inventar a solução em preto agora, nos 45 do segundo tempo, vai ser meio puxado. Tenta, experimenta. Talvez
Só você colocar a linha preta já ajuda bastante, sabia? Hum. Você colocar uma linha bem grossa, bem linhuda, te ajude a dar essa expressão de que, tem preto, tá coerente, né? É como se a linha fosse a cola entre o cinza e o preto da parte anterior. Fala lá. Não, eu ia falar que, tipo, sim, a linha preta por si já ajuda, mas, tipo, além da questão da linha preta, também usar a linha preta, que nem a gente tava falando, pra dividir os planos, assim, tipo, na frente, botar uma linha preta talvez mais grossa ainda, ajude com essa questão da hierarquia também e de dar um drama, dar o preto pra dar esse drama pra conversar com essa página que ficou muito foda. Total, Eu acho que já dá uma ajuda bem legal. total. Fala, Ana. Uma coisa que eu pensei também é que às vezes o fundo podia ser um preto, tipo, 100% e ir clareando pra frente, porque é uma Legal. caverna e tal, e aí vai ter uma manchona de preto assim, mas na frente Hum. ser mais aguadinho e tal. E Pô, aí, fazer tipo o Lucas? oposto do normal. Seria Isso. legal. É. E aí, Lucas, eu vou dar uma sugestão aqui. Que isso não infringe nossas regras de HQ1. Você já escaneou essa página. Testa no digital. Assim, testa o preto no digital. Lembra assim, vai escurecendo no preto no fundo, vê se ficou maneiro. Se ficar, você usa nanquim no papel. Entendeu? Uhum. É uma opção, porque se você cagar o preto aqui, se cagar o desenho, vai ficar triste. Então, dá pra você testar no digital preto, e aí, se ficar bom, você faz no papel, entendeu? É uma opção. Uhum. E tá muito bonito, cara. Os dois estão muito legais, só tem que escolher um. Tá bem legal mesmo. Tá, muito bom. Obrigado. Próximo, o outro Lucas aqui. Ui, eu meio que admito que eu fiz um pouco na correria porque eu tive que acabar outra história em quadrinhos, porque eu tô com uma outra campanha do Catarse acontecendo agora. Eu tive Olha aí. que finalizar. É, pois é, né? E era mais longa do que essa. Aí eu admito, eu coloquei uma página de lápis ali, só para já colocar. E eu acabei nem colocando a do segundo, a terceira ainda, que é onde tem o, vamos se dizer, o fim dessa piada, assim. Eu devo dizer, meu, tá ruim a foto? Será? Nossa. Ah, Não, aquela mas dá pra ver, dá pra última. ver. Dá pra ver, dá pra ter uma noção, mais ou Uhum, menos. Aquela, uhum. o último painel ali, o último ali, ele vai ser meio que, vai ser monocromático, não só monocromático, vai ser só a forma dele caindo. Ele vai estar em branco, e aí Aqui, o né? resto, aham. Aí por isso que eu desenhei bem rudimentar, só pra eu entender mais ou menos. A ideia é que ele tá caindo e ele tá batendo com a bunda e com a cabeça no, nas estalactites, estalagmites, daria pra ser. É, Nas estalagmites. duas coisas, do cara. Mas é que é as de baixo, né? Mas aí eu não sei se é as de baixo é estalagmites ou Estalagmite, estalactites. estalactite é o de cima. Quase Ah, certeza, posso estar enganado. entendi. Muito obrigado. Ah, se estiver enganado, vai. Putz, vai Fake news prejudicar aqui. agora. Espalhei fake news Fake aqui. news. É, Professor espalhando fake news para próprios alunos é. é Flórida. Eu. É. Tá, vamos lá. Olha só. Primeiro, hierarquia de linha. Bom, Uhum. legal. Você é pincel? É pincel, sim. Tá, legal. Temos um probleminha em relação ao bicho, porque ele tá em primeiro plano, e você tentar fazer esse Uhum. pelinho dele tornou ele menos silhuetado do que a figura atrás dele. Entendeu? Uhum. Então Sim. valeria você fazer essa linha bem mais grossa mesmo. Assim, mesmo se você quer fazer cabeludo, que eu Sim. nem acho uma boa ideia, você pode fazer esse negócio Ah, mais assim, ó. hum, Ao invés de sim. você fazer linhas soltas, entendeu? Uhum. Sim. Era pra E, ser mais que ele tá correndo. Eu acho que eu talvez teria que fazer as linhas um pouco mais longas. Ou talvez esteja certo e deixar ela mais grossa mesmo. é, é porque a representação não tá muito clara de Uhum, correndo, é pelo. Eu acho que mas como uhum. tá com a pose, já tá claro que ele tá correndo, você podia investir em fazer ele realmente com, ó, uma silhueta definida aqui. Engrossar, né? É, Uhum, não só engrossar, mas engrossar assim, ó. Sendo uhum, uma parada que tem um volume. De novo, não uhum. é isso. É isso sim, Sim, entendi, entendeu? entendi. É, tá. Você usa bastante textura, o que eu acho válido. As texturas daqui do chão, por exemplo, ela podia ser um pouquinho mais consistente, que dá pra ver que você fez um pouco Entendi. diferente aqui no centro. Mas
Não vai mudar agora, deixa eu falar. Agora, temos um probleminha que é um pouco sério, Sim. que é não tem sarjeta. A Ah, hora, a hora que você desenhar esses quadros uhum, todos, vai embolar tudo, entendeu? uhum, Você precisa né, separar esses quadros aqui, ó. Tem sim, que separar os quadros, senão vai embolar o seu desenho. tá. Sim, Tudo bem. Dá entendeu? pra fazer isso mesmo. Dá, Enfim, sem todos problema. eles. Uhum. Até Não, sim. porque tem vários casos de efeito Mike Wazowski aqui um pouquinho, né? Que ele tá pela Uhum. metade, ó, tá pela metade, tá pela metade, tá pela metade. Que ele Sim. podia tá inteiro aqui, ó. Uhum. Mesmo desenho, mas ele tá ocupando melhor o espaço, com uma pose mais clara, com ele em destaque. E uma coisa aqui, ó. Ele tá aqui pequenininho, Uhum. ele Sim. podia estar inteiro, que assim, tá um pouquinho menor, Uhum. Entendi. e tá inteiro, sacou? Porque você está cortando o protagonista da história, o protagonista do quadro, que é a parte Uhum. importante. E o que que você mostra? Um Uhum. monte de chão. Porque o plano do chão, aqui, Uhum. ó. Um monte de chão que ninguém se Uhum. importa no plano do chão. Mostra o Sim. cara. Ele é importante. Uhum. Ok. Sacou? Mesma coisa aqui, Entendi. ó. Aqui um monte de chão. Por que que esse quadro, por exemplo, não é assim? Já que é uma cena impactante de drama, de corrida, você bota isso aqui em plano Uhum. holandês, um pouquinho inclinado assim, ó. Bota bem menos Sim. chão para o chão ficar mais dramático. E aí você Ah, coloca, entendi. ó, Sim. o Uhum. buraco aqui assim, a bundinha do Sim. seu rato, sei lá que bicho é esse. Uhum. Ó, Sim. bota inclusive o rabo dele atravessando a forma para que ele não fique preso ali, entendeu? Para que você veja que ele tá entrando ainda, não entrou já. Ó, Sim. que assim. E a sua rede Uhum. aqui em cima. Entendi. Aqui. Olha como funciona bem pra caramba esse quadro. Ó. E aí você vai Uhum. ter, pode até ter inclusive umas linhas assim, ó, que vão dar pra gente essa sensação de que tá entrando no buraco. Sim. Entendeu? Entendi. Entendi. Sacou? Boa. Não, sim, Beleza. eu acabei só fazendo o primeiro painel porque eu só queria mostrar um pouco o estilo e eu pensei, eu tô disposto a redesenhar todo o resto mesmo. Eu realmente fiz um negócio bem rudimentar para que eu pudesse apagar e fazer. O único problema é que a gente tem até segunda que vem. Ah, não, eu sei que tem, mas eu fiz tudo isso aí ontem. Beleza. Ó, uma coisa importante também, deixa eu ser chato, lembrando Uhum, que em português é quadro, sim, painel é inglês. tem razão, No tem Brasil é razão. quadro, É quatro, tá? é É, quatro. voltando. Mas tirando isso, eu achei que tá legal. Esse quadro aqui tá ótimo. Essa cara dele tá muito boa, entendeu? Esse quadro aqui, a gente já falou sobre isso antes, eu acho também. Que é uma coisa que. Eu falei semana passada, que é uma coisa que a gente explora muito em quadrinho 2, que é efeito de Luca. Efeito de Luca. Que é quando você tem a mesma figura em várias posições diferentes no mesmo quadro. Então, é um espaço, vários tempos. É aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? De que no quadrinho o tempo e o espaço ocupam o mesmo tempo, o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então aqui a gente está ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo, com vários tempos diferentes. É super interessante Uhum, e fica dinâmico. Legal. uhum, Tá bom, tá bonito. Tá bonito. Tem que uhum, terminar. sim, 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 sim. Não, claro. Já vou meter o pau. É isso. Laura, vamos lá. Falando de arte final agora, então, né? Ficou bom, hein? Gostei. Gostou? Gostei. Ah, Mas. não, a única coisa que eu ainda tô um pouco em dúvida é que, tipo assim, dentro dos quadros de inserção, que são as cavernas, eu usei aguado de nanquim, Uhum, tipo uma camada fina, um pouquinho mais em uns lugares mais escuros, e aí nanquim por cima, caneta mesmo de perna pra. Não de perna, essa aqui. Ai, caralho. aham, Daqui. Bem, da Arthur. Para dar essa textura também de linha, assim, mais forte que eu queria também para destacar do resto. A única coisa. E aí, dos quadros normais, né, eu usei, na verdade, esfumado, tipo assim, de grafite para fazer, porque eu queria que ficasse uma tá. coisa mais difusa, mais Aqui macia. assim, né? Eu fiquei. Pode falar. Tá? Eu fiquei em dúvida se, tipo, se ficou marcado demais e ao mesmo tempo de menos. Eu não sei. Você diz o grafite. É, o esfumado.
É, Tipo, tem certos quadros que eu acho que ficou legal. Tipo, eu acho que o primeiro quadro ficou legal. Ah, aqui ficou ótimo. mas, Ótimo. é. Mas pro cenário eu fiquei meio, sei lá. Aí eu fiquei pensando se talvez em vez de fazer esfumado, talvez nos quadros sem ser inserção, fazer só no grafite mesmo. Tipo, lapiseira. É, a Porque talvez gente. me dê mais controle. Não sei. Ó, algumas questões importantes pra gente falar. Primeiro, antes de tudo, Aham. o que a gente tá falando é o seguinte: existe uma tangente violentíssima do celular com o rabisco desse quadro, que tá me matando. Isso Eu aqui, ó. percebi, eu percebi depois. Eu acho que eu vou colar por cima depois outro quadro. Aí, Tá. alguma Cara, que coisa assim. nervoso. Olha só, parece que o celular tá derretendo aqui assim. Eu percebi depois. Eu falei, ih, o Rafa vai me matar, mas não tem chance de mudar agora. Mas eu acho que eu vou colar por cima depois outro Muito quadro bom. aí. Tá. Vamos falar primeiro então dos quadros de inserção. Ficaram ótimos. Aham. Esse requadro rabiscado, torto, super com conversa com a sua proposta. Esse seu aguada tá meio suja. Eu não sei se você colocou sal ou só fez ela meio. Você não pintou, você meio que fez assim com a parada, mas ela ficou suja. E tá tudo a ver com a É, pedra, de textura de pedra, entendeu? Foi isso? Você fez meio que pincelando assim? foi uma combinação disso, eu fiz isso, mas também é uma combinação que eu, tipo, ficou um pouco aguado demais. E Tá. a textura do papel meio que. Mas, tipo, eu fiquei preocupada na hora, mas eu fiquei, tipo, funcionou. Então, eu só deixei quieto. Funcionou. É, só pra. O Ed perguntou ali. Só demorou Gente, um pouco mais pra secar. entendi. Quando você faz aquarela, faça experiência um dia depois. E aquarela vale pra guarda aqui também. Se você joga sal na parada molhado ainda, o sal, ele é muito seco, obviamente. Ele chupa o líquido. Então, pincelar sal por cima de uma aquarela faz com que a aquarela dê uma. E ele fica todo manchado. E é interessante a textura de pedra, textura de coisas craqueladas. É muito legal. Experimente depois. Procure na internet, assim, aquarela, sal. Vocês vão ver qual é o efeito. É o efeito possível de fazer, entendeu? A gente acha que só no Photoshop dá pra fazer as coisas. Gente, a galera, muito tempo atrás, fazia muito efeito legal no tradicional, gente. É muito maneiro, tá? Jogar sal nas paradas. Não só sal, tem outras coisas que você pode jogar que dão efeitos interessantes. Sal é o mais famoso. E tem até aquarelas específicas. Tem aquarelas da Daniel Smith, a marca americana. Eles fazem aquarelas que são específicas para dar craquelamento. Entendeu? Para fazer textura de pedra. É uma aquarela que ela seca craquelada de propósito. É bem interessante. Cara, parece pedra, a textura é muito louco. Depois procurem. Daniel Smith, aquarela, efeito, textura, sei lá. Vou ver o que vai aparecer. Bom, Oi, perdão, eu caí rapidinho, mas eu voltei. tá tudo bem. Tava fazendo jabá sem ser pago por isso da Daniel Smith. Então, voltando então. Tá, então suas quatro são tão ótimas. É, tá ruim o áudio, porque começou agora um painel para 3 pessoas aqui do lado. Tá muito ruído? Ah, não. Por mim, assim, dá pra escutar um pouco, mas eu acho que não tá Tá, atrapalhando. que bom. Pois isso. Tá, eu vou. Não sei o que eu posso fazer a respeito. Deixa eu fazer um teste aqui. É, Vê se isso aqui melhora. Ó, Você som, pode. som, 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 som. Fala. Não, eu ia falar, você pode me dar um segundo pra eu retirar meu 4G, porque minha internet deu uma recaída violenta agora. Você Vai tá lá, travando. tranquilo. Um segundo só. Vai lá. Ó, teste isso aqui. Som, som, som ou som, som, som. O que melhorou? Antes. Antes era Antes melhor, tá né? melhor, eu acho. Tá. Esse é melhor. Esse. Sim, sim. Fica nesse. Então esse é o microfone do computador. O Tá, microfone do ok. fone. O fone é bom, mas o microfone do fone é uma bosta. Beleza. Mas a palestra que tá tendo aí não tá atrapalhando, não. 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 É que aparece, na O som do verdade, uma evento, música. É um cara com violão tocando para 3 pessoas ali do lado. o som do evento não tá atrapalhando, não. É. Que loucura, né? Cara, eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei. Imagina dar uma aula na CXP, tá ligado? Imagina. Cara, na Bienal do Livro. Imagina. Eu não tô acreditando. Bom, vamos lá. Tá. Então, quatro direção ficaram ótimos. Uhum. Mas. Aqui os outros. Nele ficou ótimo. No cenário, o que tá aparecendo é luz de contato, sombra de contato, na verdade.
A gente chama isso aqui. Que é aquela sombra quando você faz, quando você encosta Uhum. um objeto no outro, que também é chamado de sombra de oclusão. Para quem trabalha com games aí, é o Ambient Occlusion do render 3D, né? Quando você encosta um objeto no outro, ele faz uma sombra super escura quando encosta isso, entendeu? Só que tá meio vazio e tá inconsistente. Porque se é uma sombra, por que que não tem sombra aqui embaixo da cama, por exemplo? Por que que não tem sombra aqui embaixo dessa Uhum. parada, por exemplo? Então, em vários lugares que poderia ter sombra, não tem sombra. Por que que não tem sombra? Isso aqui é uma parede branca e a luz tá vindo daqui. Por que que não tem sombra aqui em cima, por exemplo? Entendeu? Então, eu concordo. A questão é que já que eu tava fazendo com esses fumadinhos de grafite, eu não tava gostando. Eu testei até, se for testar numa página lixo, né? Eu testei e para cobrir, tipo, superfícies grandes, eu não tava gostando tanto assim. E Entendi. aí eu fiquei em dúvida, mas ao mesmo tempo eu não queria usar o aguado, porque, tipo, mas ali porque eu queria que ficasse uma linguagem diferente dos quadros de inserção. Aí eu não sei muito bem, por isso que eu tô falando de talvez eu só fazer o grafite, talvez esfumar só com meu dedo mesmo, que eu achei feito menos pior, Pode ser. porque eu, sei lá, exatamente isso, eu achei que tava com vazio. E eu não tava conseguindo achar um jeito que eu tava gostando de preencher com um cinza que tem que ter mais fraco com os quadros de inserção, mas senão fica com uma Uhum. mancha gráfica meio vazia. Aí eu acho que Agora, eu vou testar assim. uma coisa que você pode fazer que vai ajudar bastante a dar profundidade para o seu desenho é fazer o que você fez aqui com a janela, as profundidades da janela, com as portas que está faltando, né? Aqui. Não tem a segunda linha do batente da porta. Ah, sim. Aham. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Parece bobeira, gente, Aham. mas dá volumetria absurda pro desenho. Sim. Entendeu? Isso é fácil de fazer ainda. Mas eu acho, bom, cara, tá funcionando. Tá funcionando. Se você entregasse assim, tava bom. Mas, como a gente tem tempo Pode ainda de ficar melhor. entregar, sempre pode ficar melhor. Né? Sempre pode ficar melhor. Mas você acha que então o cinza, por exemplo, nas dobras da cama, você acha que tá ok? Tá, mas ele tá bem levinho. Eu vou te falar, ele tá levinho de um jeito que na hora que a gente for fazer a impressão, ele vai ficar bem sutil. E é ok ser sutil, porque eu acho que ele tem Entendi. que ser sutil pra ser contrastante com os quadros de inserção. Tem que ser sutil, entendeu? Tá bom Aham. sim, tá bom sim. Mas vale ter no resto, né? Ter aqui. Pô, esse aqui ficou ótimo. Esse tratamento aqui, É, aqui, em volta aqui assim, entendeu? Bom, fica bom. Beleza? tá, ok. Aham. Tá bem bonito. Tá. Próximo. Quem que falta agora? Ed, Ed, meu amigo. Que desenho bonito. Desenho bonito. Obrigado. É... Pode xingar agora. Não, não, assim, tem muito quadro, tem muito balão. Vai ter coisa aqui em cima escrito? Vai, sim, eu vou fazer uma folha separada que eu não gostei do grafite que eu fiz. Aí eu vou colar ele. Aham. Então vai ter mais coisa escrita ainda do que já tem. Ah, não, vai ser o grafite atrás Ah, da tá. parede, né? Tá, pode crer, pode crer. Só o grafitão aqui no fundo, beleza. Isso, E aqui? nada. Pretendo pintar de preto. Por que preto? Vai ter preto em outros lugares da página também? É, eu vou tentar. Acho algumas coisas assim, acho que vai dar um contraste legal. Em Tá, algumas páginas. Opa, desculpa, em alguns quadros. tá. Cara, tá muito bonito, a verdade é essa, entendeu? É, é o tipo de... Vou falar uma coisa pra vocês, que eu vou... Ai, Beatriz, desculpa. Mas a gente vai ver você, fica tranquilo. Vai ver você com bastante calma, bastante carinho. É, olha só, é pra deixar o suspense, gente, pra deixar o suspense. Ó, vou falar uma coisa pra vocês que é uma coisa que eu não geralmente falo pras pessoas, tá? Geralmente, um desenho muito bonito, ele consegue. Vou fazer uma analogia aqui. Imagina um vídeo de TikTok, um Reels, um short do YouTube. Né? Você tem que ver, você tem que gostar dos primeiros 3 segundos. Sabe qual é? Pra gente passar atenção, depois senão você passa. Sabe qual é? O quadrinho tem um pouco disso. Se você folheia o quadrinho e vê que o desenho não é tão maneiro, mesmo que a história seja boa, você acaba não lendo a história porque o desenho meio que. Ai, aí você às vezes perde bons quadrinhos porque o desenho não tá tão maneiro. No seu caso, o desenho tá tão bem resolvido que a galera vai se esforçar pra ler um pouquinho mais balão, entendeu? Porque tá muito bonito o desenho. Não use isso como muleta.
para fazer páginas emboladas com muito texto, que fique claro. Mas por conta do desenho, você vai ter um pouquinho de margem pra galera ler o seu desenho, seu quadrinho, entendeu? Tem a É, questão. Fala. eu percebi uma coisa que eu já devia ter previsto antes, mas o fato de ser o A4, né, dificultou muito fazer detalhes menores, muito, muito assim pra mim. Então, eu tive que dar uma simplificada muito grande, tipo, então o cenário, por exemplo, que eu tinha feito lá no esboço, que você tinha visto lá no digital, eu sei que o problema foi o digital, mas Eu avisei. é, é muito difícil fazer detalhes muito pequenos, né? Mas o E, Ed, eu fala. percebi que eu tenho um traço um pouco mais fino, questão tipo de fazer. Eu queria fazer mais variação na linha, né? Como você comentou Uhum, com outras pessoas aqui, mas eu não consegui fazer tanto. E eu vou tentar, minha esperança é tentar fazer isso com o Nankin, né? aham. Mas é no Mas o nanquim meu mesmo. Nankin, No mas o meu lápis. Nankin, ele é aquele que não é pincel, né? Aquele normal mesmo. Não tem Mas aquela variação. você pode usar dois. Você pode usar tipo, um 03 para umas coisas e um 08 para outras. Entendeu? Fazer silhueta com outro nanquim funciona bastante. Eu costumo fazer isso. Em Uhum. sketchbook, né? Que eu desenho na rua, eu faço tipo assim, 03, 04, desenho todo, e aí acabo o desenho, eu pego um 08 ou um 1.0 para reforçar silhuetas, para destacar elementos de primeiro plano. É tranquilo de fazer, funciona. É, eu vou fazer essa gambiarra, porque eu não arrisco fazer com pincel. E a Não, e nem silhueta, o precisa. problema foi a silhueta ali, né? Dos personagens, tipo, em Aham. cima da parada ali. Impossível tentar conseguir fazer aqui. E aí embaixo, lá embaixo também, né? Aqui eu Na vi. quadra de Que... baixo. Também Mas, silhueta ali que tentei cara, fazer. olha só, eu vou te dar uma parada que você vai ficar feliz, eu acho. A sua página, por conta da quantidade de texto além do que deveria, ela tá muito densa, tá? Uhum, E aí, você ter desenhos muito complexos torna ela ainda mais densa. Ao fazer em A4 e não ter espaço para fazer cenário, isso foi bom para você, porque você simplificou o cenário e ela ficou um pouquinho mais leve, entende? uhum. Essa é a vantagem do tradicional também. Ele te obriga a ter noção mais do detalhe, quando você pode dar zoom, e aí você consegue fazer isso mais leve. E aí foi positivo para sua página você fazer no papel A4, entendeu? Sim. Agora, Eu gosto, em questão de diálogo, eu nunca sei muito o que pisar na mão, porque também tô escrevendo um quadrinho faz muito tempo já, que também vai ter muito diálogo. Ele é um slice of life, assim. uhum, E eu gosto muito do Gabriel Dantas. Não sei se você sei, conhece a chita conheço, dele. parceiro, ele é ótimo. Ele tem uns diálogos assim muito profundos, muito bonitos Uhum. assim, que não precisa necessariamente às vezes não leva lugar nenhum e tá tudo bem, tipo, você lê daquela maneira. É, eu gosto muito disso, né? Só que eu já vi muita Sim. coisa de roteiro, falando, o roteiro diálogo assim, tipo, se não for necessário, corta, entendeu? Se não for precisar, corta. Não E nesse caso, no quadrinho aqui, nesse específico, aí eu tive que realmente fazer porque cabeça para entender a história, né? Mas eu penso num quadrinho realmente, uma história que a gente for colocar um diálogo, a gente pensar se realmente vale a pena ou não, né? Esse lance da história pesada das palavras, né? Isso que você trouxe é muito legal, Ed, porque os dois exemplos que você deu estão certos. Tanto a galera de roteiro falando que você tem que fazer o roteiro utilitário, quanto o Gabriel Dantas fazendo aqueles roteiros, aqueles diálogos muito doidos. Primeiro porque o Gabriel Uhum, Dantas ele faz aqueles roteiros, aqueles diálogos bizarríssimos. Não bizarríssimos, mas assim, os diálogos meio tipo, e aí, comeu tangerina hoje? Aham. E nada a ver com a história é sobre elefante, tá ligado? Mas por quê? Porque o desenho dele é bem simplesinho e fofinho, e ele faz vários quadros. Tem muito quadro. sim, às Não são vezes é o quadros mesmo quadro, é pequenos. fixo. É fixo É, ainda. mas aí que tá, porque ele consegue dilatar as páginas, cara. Esse que é o ponto, esse que não tá conseguindo fazer aqui, porque você só tem 3 páginas. Não dá pra fazer isso com 3 páginas. Esse que é o ponto, entendeu? É uma questão de formato. Então, eu tenho um exemplo que eu já dei pra você aqui, eu acho, que é o Cicatrizes. Já falei deles pra vocês? Depois procura, você particularmente procura os quadrinhos, mas Cicatrizes. Ó, Cicatrizes. Saiu no Brasil pela Companhia da Letras, se eu não me engano. Cicatrizes. Ele é do David Small. David Small. É, é um quadrinho slice of life também, de alguma maneira, meio pesado, na verdade, sobre a história dele quando era criança. Não vou dar spoiler, porque eu sei que tem que ler a história pra entender. Porque senão eu vou quebrar Sim. a história. É muito bom. É a infância dele nos anos 50 nos Estados Unidos, entendeu? Cara, é um quadrinho que é um moleque
conversando com a família, indo na escola e tal. Tem muito diálogo. O que que ele fez? Qual é a solução pra isso? O quadrinho tem poucos quadros por página e tem página pra cacete, em tijolo, entendeu? Porque tudo bem ter muito diálogo. Só que você tem que diluir o diálogo nas páginas. Porque aí a leitura fica fluida, entendeu? Cada página é quase um beat, entendeu? Tem pouca coisa por quadro. O problema não é ter muito diálogo. O problema é ter muito diálogo em pouco espaço. Tá entendendo? Aham. Essa que é a No parada. futuro eu quero, depois que a gente terminar, eu pretendo pegar essas páginas e dividir em duas. Sim, super E dar válido, até super um válido. pouquinho de respiro, assim, algumas É, cenas. E é também isso. pensei que eu postar lá no Factoon lá também. Maneiro, maneiro, é isso aí. E aí, outra coisa que eu faço no negócio do roteiro é que, cara, quando a gente fala que tem que ser meio utilitarista, que o diálogo tem que servir, é uma coisa muito do Marquis, isso, né, do Story. Que eu concordo com ele, mas a questão é, quando a gente fala que ele tem que servir a história, se a sua história é sobre vibe, fazer diálogos inúteis é útil pra história, entendeu? Fez Concordo. sentido isso que eu falei? Sim. Se a sua história é sobre essa ambiência, né, de como é que eles se relacionam e tal, o diálogo inútil é importante. Então, esse negócio de inútil e não inútil, não é que o diálogo tem que ser sempre um beat pro próximo. Às vezes o beat é o marasmo, entende? Eu tenho aqui o escultor que eu tava usando como referência e o Retalhos, que são os meus quadrinhos favoritos, assim, de Aham, mais ocidental, no caso. Eu basei muito mangá, que o meu artista favorito é o Inuyasha, que também tem muito quadrinho sobre Slice of Life. pode crer. Mas eu tô dando esse exemplo pra você, acho que você entende mais do escultor e do Retalhos, acho. Não, então, e quando você fala do MacLeod e do Craig Thompson, você está provando meu ponto. Pra quem não conhece, gente, tanto Sim, o Retalhos quanto o Escultor são quadrinhos de 400 páginas, tá ligado? sim, de por diálogo. É isso. Porque assim, ele quer botar um monte de diálogo, beleza. O quadrinho vai esticar, entende? Porque aí você consegue funcionar. O quadrinho consegue, a página consegue ter ritmo. Senão fica truncado. Esse é o problema. Bom, dito isso, vamos ao que interessa. Tem que ver o do Beatriz com muito carinho, que ela ficou por último, coitada. Falta a Beatriz agora, né? Falta mais alguém? Depois me falem se falta mais alguém. Eu acho que foi todo mundo lá da pasta. Depois me avisem se eu esqueci, mas eu acho que foi todo mundo. Bom, que é o seguinte: o problema principal aqui, ô Ed, é a questão de ordem de leitura, que a gente já falou antes. A gente tem esse quadro e aí esse balão. A gente vai ler esse balão, provavelmente. Não sei. Ou ele é pra lá e pra cá. Você faz o leitor pensar pra onde ele tem que ir, cara. Isso é um problemaço. Isso aqui é a primeira fala do quadrinho, certo? Mas um tempo, mas você elogiou isso antes, falou que era ousado, mas ao mesmo É, tempo que não vai perder o sentido dessa leitura também. pois Seu é, balão dele. pois é. Isso eu fico nervoso. Mas vai. E aí ele fala aqui, esse cara fala aqui, aí ele fala aqui. Tá, como assim? Ok. É, Eu mudei ele. aquele negócio que eu tinha falado pra você, das balões ser diferente um pra cada um personagem. Aham, ele tá quebradinho. Esse aqui tem massinha, né? Ó, evita a tangente, cara. Aqui não tem que encostar na orelha dela, não tem que encostar na cabeça dela, não tem que ficar tão perto. Ele pode ficar menorzinho, entendeu? Porque fica um pouquinho mais longe. Tá? Fica assim, ó. Tá. Assim tá ótimo. Aqui é excelente, entendeu? Aqui, ó, por que ele tá. E outra coisa, o balão vai pra boca, pra ponte do som, não pro ombro dele, entendeu? O balão Uhum. vai pra cá, ó, pra boca dele, tá bom? Beleza. É isso. Ed, faça o quadrinho. Inclusive, Beleza. antes de ver o seu quadrinho, eu tava achando que era o do Lucas. Eu falei, ah, não, faz pra não ser publicado, mesmo pra não ser publicado. Meu irmão, o quadrinho tá bonito. Vamos publicar o quadrinho. Tá bonito. Tá ligado? Ah, ele é um Uhum. pouco mais textudo do que os outros. Tá bom. Beleza. Um Entendeu? texto. Acontece. Tá bonito o quadrinho. Publica o quadrinho. Tá bonito. Outro ponto também rapidão é que a tamanho da letra, né? E eu tô apanhando um pouquinho, apanhar, eu acho que eu vou apagar tudo isso daí de novo, refazer, que eu vou tentar colar em cima, colar em cima mesmo, porque não achei que tá. O problema é que esteja legível também, você tem que bater e entender o que tá sendo escrito, né? Então, tipo, é um problema que Lembra, às vezes. lembra do tamanho. Lembra daquele template que a gente fez.
talvez eles sejam um pouquinho pequenas em alguns Ah, casos. eu imprimi aqui, deu, tá um tamanho É? bom. Ah, Eu então falei tá bom. assim, Então show. Então tá show. eu imprimi no tamanho certinho, do 23 por, acho que 16 13, por né? 23. Algo assim. 16 por É, 23. 16, 16, é isso. É. Ah, então tá show. Uma sugestão, eu não sei se você faz isso de propósito, mas é você tentar fazer essa fonte em toda em caixa alta, como a gente falou já, entendeu? Pra você não ter letras, esse T que parece um E, entendeu? É, eu Está tudo tentei dar um pouquinho maiúsculo. de, tentei dar um pouquinho de personalidade, talvez. Mas sim, eu vou tentar fazer maiúsculo, acho que vai ser melhor mesmo. É, é porque tem uma coisa também. Você está começando a fazer quadrinho agora. Não adianta você tentar colocar todas as grandes ideias do primeiro quadrinho, entendeu? Faz uma coisa que. Então esse aqui vai ter balão diferente, tá bom já, entendeu? Se você tentar fazer tudo junto, é aquela coisa, aquela frase famigerada lá, não lembro de quem que é o segredo, não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é querer agradar todo mundo. Então, tipo assim, tentar fazer todas as coisas legais ao mesmo tempo, você vai só tentar, vai cair bolinha no labarismo, entendeu? Tem Uhum. muita coisa que já tem as ousadias da ordem de leitura, tem a Talking Head. Deixa o resto. Faz feijão com arroz também, entendeu? Faz um bife bonito, acebolado, gostoso. Feijão com arroz, entendeu? Que aí tá tudo certo. Se uma coisa ficar um pouco errada, o resto compensa, tá? Beleza. Deixa eu só avisar a outra turma, o PHQ3, que vai ter HQ depois de vocês, que vou atrasar um pouquinho, provavelmente, como sempre. Beleza, valeu, Rafa. Mas tá bonito, cara. Continua. Não tá acaba, não. Obrigadão. É. Tô na outra aula ainda. Tá. E aí, Beatriz, que ficou por último, desculpa. Logo agora que a Beatriz começou a se soltar, apareceu na aula passada, né, falando com a gente. Eu não subi o dela aqui, não? Gente, perdão, Beatriz. Tá aqui. Vamos lá. É, Isso aqui você não tratou, né? Essa página ainda, ou tratou? Eu não sei se dá pra me ouvir. Acho que dá Dá pra pra me te ouvir. ouvir. Tá, Dá pra te ouvir. eu arrumei um pouco a cor, porque tava. Eu até tinha falado isso pra Anne no grupo, eu acho. Como eu usei materiais diferentes, tava umas cores meio estranhas, algumas coisas estavam um pouco marrom, daí eu tirei a saturação de tudo pra ficar tudo preto. E eu Entendi. apaguei porque ficou com um monte de sujeira. Assim, eu tratei o que Entendi. eu consegui, sabe? Eu não mexi Não, tanto. eu só te pergunto, E. por quê? Parece que o primeiro quadro tá com os pretos cinzas e o Zé está com preto preto. Por que que o primeiro quadro tá diferente? Uhum. Então, é porque no segundo, do segundo pra baixo, eu usei um canetão diferente, entendeu? O primeiro eu Entendi. só fiz na canetinha aquela fininha. Entendi. E eu também alterei o quarto quadrado, que foi o que tu tinha reclamado, que não tinha. Era só o menino falando, não sei se tu lembra. Aqui, né? É, Esse era só o aqui. rosto do menino. E aí eu tentei dar um segmento dele saindo e eu adicionei dois diálogos. E o que que você achou disso? Eu gostei, assim. ah, Pessoalmente, tava mais bonito. Aí, quando eu escaneei, eu comecei a ver que tava tudo um pouco torto. Aí me irritou, mas eu acho que tá tudo bem. Eu Não, mas acho que olha a parte só, principal foi o diálogo, que eu acho que tá bom e tá legível, que era a minha preocupação. cara, narrativamente, tá muito mais bem resolvido agora a página. Muito mais, entendeu? Tem uma relação entre o quadro 2 e o quadro 4, tá ligado? Você vê que ele chegou e que ele saiu. E aí justifica na próxima página ele tá em outro lugar, entendeu? E aí justifica também ele tá num lugar, tipo, meio de um lugar reservado, porque ele vai agora entrar na arena. Cara, resolveu todos os problemas que você tinha, que eu tinha reclamado na aula passada. Foi excelente. Não tô falando necessariamente do Obrigada. Eu, desenho. eu Tô tentei. falando da Sim, narrativa, sim. entendeu? Eu tentei adicionar um pouco de cenário no primeiro quadrado. Eu sei que cenário. Eu quero muito fazer o curso de cenário da Inco Ficou bem futuramente, bom. Ficou bem bom. porque eu sou péssima em cenário, mas eu tentei representar que ainda é no subterrâneo, né? Uhum. Ó, agora eu vejo nesse primeiro quadro, que é subterrâneo, dois, que é circo. Essas listas aqui ajudaram muito a entender que é circo, ou que remete ao circo de alguma maneira, né? Aquela sua ideia de Uhum, fazer com sim. que ele é tipo um animal e tal.
Ficou bem legal. Essas silhuetas aqui com luz de borda também ficaram ótimas. Na separação de planos, porque fez a gente ver que tem profundidade. Porque era uma cena. A gente falou sobre isso no ano passado. Era uma cena que era uma cena de profundidade que não tinha profundidade. Porque não tinha nenhum elemento de profundidade, né? Na direção do eixo de profundidade. E ao colocar uma figura pequena aqui e uma figura maior aqui, de repente, destacou. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Todo mundo viu isso, gente? Consegue enxergar o que eu tô falando? Como que fez diferença? É isso. Eu já falei aqui, vou repetir. Não é só a perspectiva que passa profundidade. A gente só hoje falou dois exemplos: silhuetas em tamanhos diferentes, linha cinza, entendeu? Hierarquia de linha, várias coisas, e que não são um ou outro. Usem eles juntos. Você fazer perspectiva, fazer linha cinza, fazer hierarquia de linha, fazer separação com tamanhos de personagens. Tudo isso contribui com essa noção de que o quadro, e também sendo chato, não quadrado, mas quadro, que os quadros têm, eles são quase janelas, entendeu? Você olha para dentro deles, tem uma dimensão ali para dentro. Isso é muito bom para história, porque aí faz o leitor imergir naquilo ali. Legal. Bom, muito bom. Pergunta, por Eu, que... Fala. eu adicionei o cavanhaque que tu tinha falado que ele não parecia o mesmo Aqui, personagem. né? Aí eu gostei da ideia do cavanhaque, aí eu adicionei. Ficou legal? Na outra página? Eu gostei. Legal. Eu achei que ficou bom. Sucesso. Gente, é isso. São poucas mudanças. E aí eu falo agora, falando de outro assunto que tem a ver com o que a gente está fazendo aqui, mas não é necessariamente a aula, mas essa é a importância de um editor de quadrinhos. Entendeu? Às vezes, você já desenha bem, você é profissional e tal, mas a gente fica bitolado fazendo a história. Tem que ter um olhar de fora para ver onde que você tá batendo cabeça e falar, e se você mudasse isso para isso? E de repente, entendeu? E aí, Rafa, eu não tenho como pagar um editor, eu não tenho um editor. Primeiro que os custos eu trabalho comigo como editor para vocês, né, de alguma maneira, e quanto mais a gente vai avançando em HQ2, HQ3 particularmente, é muito mais editor e menos professor. Mas usem os colegas. Vocês estão treinados para avaliar quadrinhos e olhar trabalhos. Então, mandem no grupo e falem, gente, o que você acha dessa página aqui? E aí vocês vão dar pitaco na página um do outro e vão treinar a edição para vocês, o que é bom. E o seu amigo vai ficar feliz porque ele teve uma edição de alguém. Então, usem a edição dos colegas. Isso é muito útil, tá? Beleza, vamos seguir. É, tá muito bom, na verdade. Eu acho que separar isso aqui, né, com a carinha branca para separar os planos foi uma boa pedida. O uso do preto tá ótimo. Uma pergunta que eu tenho é por que que só no quadro um ele tem bastante cinza, ele tem um pouquinho de cinza na juba dele e nos outros quadros e só? Ah, é porque eu não gostei, na verdade. Eu tentei apagar depois o máximo que eu consegui. Eu só deixei na pedra, porque eu não tinha como fazer o efeito de pedra. E aí eu vi o. Eu não sei se foi o Bin ou foi o Daniel falando disso. Eu falei, ok, eu vou tentar colocar aqui. E aí eu meio que tentei colocar só nos pelos. Então, tipo, tem nos pelos do tigre e da menina, nesse casaquinho que ela tem. E Aham. eu odiei, achei horrível. E aí eu, enfim, desisti no meio do caminho. É. Não, ok, mas o único que eu acho que vale fazer, então, já que você vai usar só para pedra, é tentar colocar, então, para os cenários. Então, talvez colocar esse cinza nessa parede aqui, colocar o cinza, talvez, aqui no fundo, na Uhum. arquibancada. Porque é aquela coisa, se você erra uma vez é um erro, erra várias vezes é estilo. Então, como tá só em um quadro, parece que você esqueceu de botar nos outros, entendeu? E aí vale você preencher a, a cena que você colocou nos outros, só pra gente entender, pode crer, isso foi uma coisa pensada, entendeu? Beleza? Entendi, faz sentido. Sim, faz sentido. Tá. Tirando isso, a arte não tá linda. Não tem nada a falar. A hierarquia tá boa, o uso do preto tá ótimo. Essa transição de preto aqui no fundo tá muito boa. O fato de você fazer uma coisa meio Mike Mignola, né, aqui no fundo, de colocar esse preto que vem pela metade aqui, só para separar esse quadro do resto, para separar a forma dela, 10 de 10, tá excelente. Gente, é muito bom. Só tenho isso pra dizer pra vocês. Parabéns. É, E assim, vamos lá. Então, já que a gente encerrou as correções, vamos às orientações. Primeiro, quem não está aqui ou não mandou o exercício. Apesar de faltar pouco, ainda dá tempo. Vocês têm é, 9 dias para entregar.
E 9 dias a gente tem ainda mais uma avaliação, mais um feedback geralzão, agora de todas as páginas, se tudo der certo, na quarta-feira, tá? Então tragam todas as páginas. A ideia de quarta-feira, só para deixar vocês também falar, tá tranquilo então, 9 dias. A ideia é que quarta-feira esteja pronto, porque a gente vai fazer um passe final só para achar pelo em ovo, entendeu? É tipo a revisão ortográfica que a gente faz um texto final, revisão final. É isso, a gente vai fazer revisão de tangente, entendeu? Olhar o restinho pra ver se tem alguma coisa que faltou resolver. Então tragam pronto, beleza? Quem está até o lápis, que é o caso aqui de um dos Lucas e tal, dá tempo ainda de resolver. Quem tá antes disso, cara, só virando noite agora. Não recomendo. Então talvez não seja a direção a seguir, né? Vamos conversando, manda mensagem pra mim se vocês tiverem alguma dúvida nesse sentido, como é que eu posso ajudar. É, Dito isso, a gente vai se ver na quarta-feira no horário normal. E eu queria parabenizar vocês. Porque tá lindo. Os trabalhos estão muito bonitos. De verdade. Não só bonitos porque há desenho bonito. A gente tem vários níveis de desenho aqui. Não é sobre isso. A gente tem boas soluções, cara. O curso de quadrinho é um curso de narrativa gráfica. Então tem boas soluções. Os desenhos contribuindo para a história e vice-versa. Eu acho que vocês aproveitaram bastante. E soluções diferentes. Entendeu? Desde quadros de inserção com outro tipo de traço, até detalhezinhos de âncora visual, entendeu? Tudo isso foram escolhas que vocês tiveram e que agregam para a história. Porque, como eu já falei lá no início, fazer HQ não é só desenhar bem. Pelo contrário, às vezes o cara que desenha bem, faz HQ ruim. Então é você saber usar o desenho como ferramenta para contar boas histórias. E também não é fazer roteiro. Às vezes o cara escreve muito bem e o quadrinho é engessado porque a narrativa gráfica não está clara. É sobre narrativa gráfica, sobre condução do olhar, sobre tudo isso, tá? Então, parabéns aos envolvidos. E eu acho que vai ser um livro lindo, tá? A gente já bateu a meta, como já falei para vocês, a gente está em 500 e poucos por cento. Quem não apoiou ainda, dá tempo de apoiar, a gente tem 20 e poucos dias ainda. A galera de HQ2 e HQ3, que são quem vai mais comprar quadrinho para revender. É porque eu tô no evento aqui, e não nesse evento, porque esse evento de fato está complexo. Mas a gente tem veteranos aqui da Impo que compraram um monte de livro. E falaram, estavam falando também que o Noah falou também que ele tá indo no evento, tá vendendo um monte. O Rodrigo Leme também, que é autor do Scal, ele comprou Favela, ele fez o Teatro na Laje, Aeroporto Alienígena, HQ 1 e 2, e depois ele participou daquela. Porque tem um negócio que o Pacha faz com os veteranos de roteiro, melhor, com os alunos de roteiro, a gente chama veteranos da Inco para desenharem histórias de alunos de roteiro. Então vocês podem continuar publicando na Inco mesmo sem estar fazendo o curso. Porque vocês podem desenhar as histórias dos outros colegas de vocês de roteiro. Então aí ele fez um de Favela do Futuro, cara, e os três esgotaram. Entendeu? Não nesse evento, obviamente, mas quando ele vende. Porque é bom mesmo, de fato, galera. É um livro bonito, é um livro bonito. E aí, a galera do HQ3 não apoiaram ainda, porque eles estão fazendo as contas para virar cartão e pegar um monte. Então, 500% ainda nem é a galera que vai comprar um monte. Então, já a gente bate 1% na meta, que é o nosso novo recorde, eu espero, né? O semestre passado foi 900, então esse semestre a gente bate 1.000, eu acho que a gente bate. Esperançoso. Obrigado, gente. Foi ótimo. A galera do YouTube que também está assistindo. Isso aqui é uma aula aberta, né? Essa é a penúltima aula do curso de HQ1, né? De quadrinhos 1 Fundamentos, que a galera está fazendo. Essa seria a entrega de arte final, né? E a gente está fazendo ela um pouco diferente, não foram todas as páginas, justamente porque eu estou no evento, e aí a gente está fazendo uma aula extra no sábado, ao invés de ser na aula normal, que é quarta-feira à noite. E foi muito legal o trabalho. Se tiverem algumas dúvidas em relação a isso e quiserem participar, as matrículas ainda estão abertas. Então, entrem lá, o link está aqui embaixo. E é isso. Valeu, gente, e tchau.